Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Vem Pra Mesa. Sintam-se todos à vontade aí. Mande sua pergunta aí no nosso chat do Facebook, que nós vamos fazer o possível para responder todo mundo, porque é muita pergunta que a gente recebe, né? Cara, assim, ó, o último podcast não deu tempo para responder todo mundo, né? Vamos ter que ser profético aqui, né? Fica Gente, mandando o povo trazer pergunta, não traz nada, né? Não, o pessoal eu não sei o que tem, né? Olha, se fosse qualquer outro podcast lá, ia encher de pergunta, né? Mas, bênção de Deus, pessoal, sejam todos bem-vindos, fique à vontade aí na sua casa. Hoje estamos aqui com o nosso querido pastor Evandro e o Guilherme Joanella para tratarmos de um tema muito bacana, que é um tema de unção, né? E eu vou deixar eles dar uma boa noite aí, pastor Evandro. Te apresenta, porque vai que tem muitos aí que não te conhecem, né? Há uma tendência. Há uma tendência. A audiência é muito grande. Isso. E quando a audiência é muito grande, tem pessoas que não nos conhecem. Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor a todos. Que bom mais uma vez estarmos aqui. Janzinho, Amém. bate aqui. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Uma grande alegria estarmos aí nessa noite, nesse momento de mesa, verdadeiramente, para nós bater um papo e falar de um assunto muito relevante que todos nós precisamos. Todo cristão ele precisa compreender sobre isso, né? Talvez não em sua totalidade, nem talvez nós com certeza sabemos, mas é pertinente o assunto, o tema sobre unção e necessário para todos nós. Se nós queremos atrair o reino dos céus sobre a terra, nós precisamos ter o básico, pelo menos desse tema, o conhecimento teórico, para depois nós partirmos para a prática. Então, uma grande alegria estarmos aí e bora lá, vai ser bem edificante, eu creio. Amém. Gui. E aí, gente, cá estamos de novo, né? Isso aí. De novo. E esse podcast aqui desse tema foi o que, olha, demorou, hein? É, verdade. Nó, velho. O Satanás estava furioso. Tava. Credo, velho, demorou uns 3 semanas, né? Ou não, demorou um mês? Eu acho que foi um mês. Vão umas 3, 4 semanas. 3, 4 semanas. Então, gente, estamos aí de novo. Boa noite, quem já foi dito aqui, sinta-se à vontade, mande suas perguntas, interage conosco, porque nós estamos aqui em 3 mais o produtor. É isso Não aí, podemos produtor, deixar de É o lembrar diretor, do diretor, né? Diretor. né? E a gente conta aí com vocês para desenvolver também sobre esse assunto que nem o pastor Evandro falou, de importância de nós entendermos, termos a compreensão correta sobre o tema de unção, que é tão importante para os dias que nós estamos vivendo aqui. Amém. E é isso aí. Gente, por favor, interaja conosco. Antes da gente começar aqui nas perguntas, nos assuntos, pessoal, tudo indica que esse vai ser o nosso último podcast transmitido pelo Facebook diretamente, tá? A gente está tendo alguns probleminhas aí com a plataforma, então, que não vem ao caso. E vai ser transmitido diretamente pelo canal da Graça Church lá no YouTube. E aí o link vai ser jogado, claro, aqui pro Facebook, tá? Então, nos próximos podcasts, a gente vai colocar também lá nas publicações, tanto da página oficial aqui do Facebook, quanto lá do Instagram, que vai ser transmitido pelo YouTube. E o link do YouTube lá também vai estar junto lá, linkado na publicação, tá bem? Então, provavelmente, tudo indica que os próximos podcasts, acredito eu que até as transmissões de culto vai ser lá diretamente, porque já é jogado, né? A gente faz aqui e depois joga pro YouTube, só que a gente vai fazer o contrário daí, tá? Jean, só uma coisinha assim, além disso que você está falando, é importante todas as pessoas entender que claro que ainda o nosso engajamento é muito pequeno, né? Nós estamos começando, é um projeto novo, ainda não tem cenário, não temos ainda, estamos aqui, vocês aí lidando com essa questão estrutural ainda de uma forma muito limitada, mas é importante nós começarmos a valorizar o pouco. Amém. Né, para que o Senhor venha nos colocar no mundo. Então, eu acho que não basta apenas você que está aí nos assistindo, de apenas nos assistir. Eu acho que o engajamento está muito condicionado também, vocês entendem melhor que eu nesse quesito, que o engajamento está muito condicionado de você compartilhar, de você interagir, Isso. de você marcar pessoas. Então, é isso que você citou aí no começo aí, dessa interação, né? Inclusive até pode comentar nos marcar alguém nos comentários, Isso. compartilhar, curtir.
Então, para nós alcançarmos e aos poucos nós começando a ter um engajamento, as pessoas, os poucos ainda não é muitos ainda que nos assistem, eles deveriam, vocês estão aí hoje, por exemplo, fazer a sua parte nesse aspecto. Isso aí. Compartilhar, marcar pessoas e tal, para que venha chegar o mais longe possível, né? Esses podcasts. Principalmente quando nós começarmos a transmitir pelo YouTube, é muito importante, principalmente vocês aí que já tá mais engajado conosco, vamos dizer assim, é muito importante que vocês compartilhem um link, tá? Para as pessoas irem até o canal do YouTube, né? Eu acredito que hoje poucos de vocês compartilham, porque hoje, querendo ou não, o Facebook ele deixa lá, né? Fica mais crivado lá que tem uma live rodando, né? Então, o YouTube já não funciona tanto dessa forma, né? O YouTube ele tem a tendência de crescer o engajamento com o tempo, né? E com certeza, depois com o tempo, o engajamento fica muito maior do que o Face. Mas é importante você que já está engajado conosco, que está todas as quartas que tem podcast aqui conosco, ou até mesmo nas transmissões de culto, é muito importante que você depois compartilhe o link da página do canal do YouTube lá, para que as pessoas consigam acompanhar as nossas lives. Porque quando o canal ou algo do tipo, né, a página, ela já está bem engajada, com inscritos, com assim, abre-se a live e automaticamente já dá o boom. Isso aí. O nosso processo é como se fosse meio do mato com uma faquinha de serrinha, né? Exatamente. Então, construir, né? Então não basta apenas nós aqui fazendo. Os poucos que estão conosco, isso aí. E fazer a sua parte também, né? Não, e até eu acho que é legal você que está aí também largar alguns assuntos, né? Talvez tenha alguma dúvida, algumas questões, dicas, né, algumas dicas de temas, porque também isso daí o Gia pode falar com muito mais propriedade, mas nós entendermos o que o pessoal que está nos ouvindo, eles também eles têm interesse em ouvir. Claro, tem temas que são primordiais, que nem unção, que nem presença de Deus e tudo mais, mas às vezes a gente vê uma necessidade de alguns assuntos que você pode... Igreja preta. É pecado ou não é? Depende. Fazer tatuagem é importante para a sociedade? Jogar bola aos domingos antes do culto? Ter televisão em casa. Televisão em casa. Rádio. Só pode tubo. Agora é verdade. Tudo. Mas é isso aí, gente. Eu acho que alguns recados já estão dados. Eu acho que a gente já pode começar aí com as nossas perguntas. Depois o nosso produtor vai começar a passar se vai ter perguntas. Não, agradecer o nosso diretor. O diretor. Vamos dar aplauso pro diretor. Vamos dar aplauso ao nosso diretor. O nosso diretor. Nós chamamos. Nada aconteceria se não fosse diretor, verdade, não, gente. Eu acho mais louco que ele não Isso para. É um pecado. Ele não, você que tá aí em casa, você não vê, mas ele não para. Ele tá aqui, daqui a pouco ele tá lá na sala escutando pra ver como que tá o áudio. Gente, agora vocês estão aqui, assim, eu vou contar para você rapidinho aqui. Ele fica muito depressivo na quinta-feira se não teve engajamento no podcast na noite anterior. Então, assim, gente, muito chateado. Não é legal, né, Gui? Não. É o que mais trabalha, o que mais sofre. Ele tá lutando. Não, e detalhe, para que nós sejamos Nasceu no seu coração. Nasceu dentro do coração dele. Exato. E detalhe que, assim, ó, o nosso produtor hoje fora aqui, hoje ele ele é um produtor e tal aqui, mas fora daqui, cara, ele é um cara que trabalha aí de motorista, dirigindo, então, cara... Multiuso. Multiuso. A gente não pode deixar esse cara preocupado. Porque ele tem que estar atento no trânsito. Então, por favor, você que está em casa, nos ajude, compartilhe aqui para assim, o engajamento tá top. Senão ele vai cobrar da gente aqui. Hashtag faça o nosso diretor feliz. É isso aí. Muito bom. Glória a Deus, gente. Então vamos lá, vamos começar aqui então com as nossas perguntas que a gente já tem aqui. Mas por favor, mande sua pergunta aí nos comentários, tá bem? Muito bem, vamos começar com a primeira pergunta aqui. Eu vou jogar aí, vocês decidem quem começa respondendo, tá bem? O que é unção e como adquiri-la? Quem começa? Pode começar. Te dou essa honra. Quando você explica o que é unção, pegando por exemplo, você precisa praticamente, para explanar bem o significado de unção em sua totalidade, você não consegue fazer em um podcast, né? Mas vamos lá, de uma forma muito abreviada, de nós conseguimos aqui externar de uma base, querendo ou não, de introdução, nada melhor do que explicar o que é unção, né? E o que é unção e como obtê-la, como adquiri-la, certo? A unção, ela é uma capacitação divina dada por Deus para os seus filhos.
para exercer um ofício, letra A, ministerial. É o que? A unção, ela é o selo da sobrenaturalidade da pessoa de Jesus sobre os seus filhos. Então, ela é unção também. Quando a gente explica sobre unção, não para ali, porque é uma vírgula, não é um ponto, porque a unção, ela não é apenas, ela tem essa utilidade, essa utilidade de apenas para que eu e você, para que todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, ele venha, além de ser regenerado através do selo da salvação, mas também de ele ter o quê? Uma capacitação. Essa capacitação é o plus espiritual de Deus dando através da ação do Espírito Santo, tomando, revestindo os seus filhos com poder. Podemos dizer então, a partir desse pressuposto, que quando alguém ele é ungido, quando essa pessoa, não é ungida, ela consegue, de uma forma de algumas habilidades pessoais ou algo do gênero, consegue obter obras. Porém, quando a unção ela vem e toma a vida de uma pessoa, até inclusive nós vamos talvez logo à frente explicar um pouquinho melhor sobre isso, a pessoa ela consegue ir além. Ela consegue ir além. Então, a unção é o quê? É uma capacidade, uma capacitação dada por Deus para o quê? Para os filhos de Deus exercerem um ofício ministerial. Aí tem um grande ponto que é importante todos entender. A unção ela não é uma promessa para as pessoas exercerem apenas um ofício ministerial. Porque toda pessoa que ela na igreja ela não está envolvida ministerialmente, Guilherme, a pessoa pode pensar, então, se a unção ela é dada apenas para exercer um ofício, para aquele que exerce um ofício, então eu não preciso de unção. Não, mas espera aí tem depois da vírgula tem outros requisitos. Pegando, por exemplo, a unção, toda pessoa ungida, ela começa a adquirir em sua vida uma capacidade de começar a entender sobre a pessoa de Jesus. Então veja bem, todo cristão ele precisa, de uma forma absoluta, conhecer a pessoa de Jesus. Por mais que nós, como diz lá em Oséias, nós prosseguimos em conhecer a pessoa do Criador, mas a unção, quando ela vem e toma a vida, tu pode ver toda pessoa quando ela está num nível de unção. Ela consegue sentir-se Deus próximo de si. Então então a unção, é que é aí que está o detalhe. A unção, ela não é apenas para eu sou ungido com o propósito de obras acontecer na minha vida, mas a unção também é para eu conhecer a pessoa do Espírito Santo com muito mais veemência. Então por isso que é importante. A unção, ela serve para nós exercermos uma capacitação, fluir nos dons espirituais, para que o sobrenatural de Deus aconteça na minha vida, que vidas venham ser tocadas através da minha vida, que coisas extraordinárias em cima de dons chamados ministeriais falando, a pessoa ela possa desenvolver o caráter da divindade do Espírito Santo através da minha vida, através de qualquer vida, de qualquer filho de Deus, mas não é apenas, ali não é o fim. Não é só isso. Não é. Então a unção também, ela desenvolve isso em cima desse contexto. Acho que o Gui pode, talvez, não sei se tu tem que falar ali, Gui, para falar talvez da sua originalidade, talvez, não sei. O que acontece, gente? Existem algumas questões que eu gosto de pontuar bastante do ponto de onde nós entendemos a raiz de algumas palavras, onde nós entendemos da onde vem, da onde nós temos o surgimento, e nós vamos ver aqui que a primeira vez que nós temos a expressão que seria derivada do hebraico de unção, que é machar, nós temos em Gênesis capítulo 31, verso 13, que diz o seguinte, Deus falando para Jacó, dizendo, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Então ele frisa sobre uma questão da onde Deus ele diz assim, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste. A gente tem que relembrar uma coisa sobre o que é Betel. Betel em hebraico é casa de Deus, né? Bet-El. E nós vamos ver que isso daí é uma experiência que Jacó tem com Deus, da onde ele está dormindo e o que ele vê? Uma escada com anjos subindo e descendo. Ou seja, a primeira vez que nós temos uma unção, a palavra machar de unção, é quando nós temos alguém tendo experiência com Deus.
Experiências. Nós temos alguém sendo fundamentado numa experiência, onde Jacó ele pega e unge aquele lugar, ele pega e edifica esse lugar como a unção de Deus, como uma coluna, ele escolhe, ele consagra aquele lugar como a unção de Deus. Então aquilo que o pastor Evandro ele traz à tona, sobre a unção de ser capacitação e nos leva a nos tornar semelhantes e nos leva a ter olhos para Jesus, é uma coisa que, claro, a gente vai explanar durante o podcast Sim. aqui, né? Mas se a gente vai pegar na etimologia, na origem das palavras, machar, isso daí deriva, a palavra Messias deriva dali. Então a gente vai ver que o propósito, por exemplo, do Salvador, de ser Messias, ele está altamente ligado à unção. Porque a unção é o caminho ao qual nós trilhamos os passos que Jesus ele nos dá a possibilidade. Agora, tem um complemento, né? Tem um complemento. Como adquirir? Isso. Se explica. O que nós falamos, tanto eu quanto o Guilherme, foi assim, uma pitadinha para dar uma menção para os nossos web espectadores, né? Isso aí. Mas agora, como adquirir? Tudo aquilo que você desenvolve espiritualmente é um preço ser pago. Tudo é um preço ser pago. O adquirir unção, primeiramente ninguém adquire algo se não há desejo. Parece uma coisa tão óbvia, mas algumas pessoas, por incrível que pareça, elas almejam a promessa de Deus sem querer o Deus da promessa. É uma coisa muito óbvia de você entender que não tem como alcançar as promessas sem receber a pessoa daquele que produz a promessa. Sim. E muitos também acreditam dessa forma, de elas almejam ter unção, mas elas não querem desenvolver práticas para adquirir tal feito. Isso. O que mais hoje leva alguém a desenvolver, a adquirir uma vida de unção, é a sua vida verticalizada com o seu Senhor. É o desejo de ter uma vida absoluta com o seu Senhor. Depois nós vamos ter algumas perguntas que vai trazer um link de outras ramificações. Então o meu desenvolver de oração, de jejum, Uma vida de devoção, uma né? vida total de devoção, uma vida total de entrega de santidade. A santidade, a unção, ela tem muita, ela traz assim, um paralelo muito importante. Caminham juntos. Elas caminham juntos. Você nunca vai ver uma pessoa ungida, vivendo uma vida paralela de pecado. Existe também, depois a gente vai falando, vai abrindo muitos leques aqui. Mas só para entender aqui o básico, tá? O básico. Eu estava ministrando esse tema sobre unção, guris, e alguém me perguntou algo. Porque eu abri um parênteses, não sei se vocês estão lembrados quando estava ministrando, que eu falei o seguinte, que existe algo comum em todas as pessoas que têm unção. Elas têm feridas, marcas. Marcas, calos. Elas são pessoas que é de fato, que a pessoa ela tem um histórico, ela tem um testemunho, e é verídico. Mas agora é importante falar, Deus não é um ser sadomasoquista. Ele não é que ele quer que os seus filhos sejam seres, homens que sofram, não é isso. Só que o que acontece? Há algum ponto importante que nós temos que colocar como paralelo. Quando a unção ela cai sobre a vida de uma pessoa, escute bem vocês que estão aí, essa pessoa ela está preparada para grandes obras, para que aconteça através da sua vida. Cristo, sabendo que grandes obras requer grandes responsabilidades, então dentro de vamos usar o nosso termo, de um esquema do Senhor, ele precisa que nós passamos por uma fase de maturação. Porque essa maturidade, esses calos, essas dificuldades que nós supostamente podemos enfrentar, algo do tipo, isso nos traz o quê, Gui? Isso nos traz condições de sermos pessoas maduras. Para que depois, consequentemente, a unção que vai produzir grandes feitos e resultados na minha vida e através da minha vida, isso não venha trazer um prejuízo. Então eu estou aqui tentando colocar aqui para nós entendermos aqui, pessoal, uma ideia de Deus em cima disso. Então eu não estou dizendo aqui, alguém fala, me abordou, falando assim, pastor, então para mim ter unção tem que sofrer? Não é assim. Nem foi isso que eu disse. Eu falei que o que acontece, que há uma estimativa e algo concreto. É um sinônimo de processo, né? Exato, é um processo, né? Mas não é uma via de não é uma regra que agora tem que ter unção, agora tem que pegar um chicote, né? Entre linhas, agora tu vai sofrer. Não necessariamente. Mas quando alguém ela tem muita unção, ela carrega muitas obras. É inevitável. Sim. Obras através de sua vida e aquela ideia, nossa, eu tive nessa madrugada, estava orando, Deus falou comigo.
Né? Sim. Então a pessoa despreparada para tal feito, isso pode acabar, muitas vezes a gente usa um termo, né, meio assim, mais coloquial, então, para ser entendido, para matar a pessoa. Sim. Então esse processo, para você entender, queridos, esse processo de ter um processo de calos, de manchas, de cicatrizes do passado, que toda pessoa ungida ela carrega consigo, eu creio que é dentro desse ponto. É Deus também preparando, fazendo parte dentro desse processo aí. Só para deixar bem claro nessa questão aí, né? E de fato, né? Eu também partilho desse pensamento, até porque o que é legal dos podcasts, né, que a gente fez, eu acho que o último foi sobre presença de Deus, né, Jean? A gente falou, e agora sobre unção. O que eu acho legal é que muitas vezes a gente desmistifica. Não precisa. Não precisa. Já estamos começando assim no básico, né? Já destruiu o cenário, daí complica. Que é desmistificar algumas questões. E de fato, quando a gente lida com o assunto de unção, eu sei porque, cara, eu me converti há 10 anos e eu tinha. A primeira vez que tu se depara com esse assunto e se depara com esse cenário, às vezes se torna muito místico, né? Unção se torna algo muito místico, se torna algo muito... às vezes a nossa busca está justamente por não compreender o que é a unção, o que é obras, o que é dons. Então a gente acaba achando que tudo é colocado no mesmo saco e vai-se embora. Então a gente começa a medir a nossa unção pelo que a gente faz, não pelo que a gente é em Cristo, né? Então às vezes... esse ponto de nós estarmos conversando sobre isso e colocando sobre essa questão do processo, porque o processo ele é inerente ao cristianismo. Cara, Jesus passou por processos. E a Bíblia fala em Hebreus que Deus, ele, agora eu não me lembro as palavras exatas, mas ele utilizou da obediência em Cristo. Que Cristo ele teve que se submeter. A gente vê em Filipenses Paulo falando sobre Deus. Jesus não se considerou ser igual a Deus, antes mesmo assumiu uma forma de servo e ele submeteu a palavra do Pai. Então, esses caminhos eu vejo que são os caminhos ao qual nós precisamos entender que unção nada mais é que um relacionamento. A possibilidade de usufruir desse relacionamento não é nada místico. Até, sabe por quê? E a gente vai abordar esses temas um pouco mais de uma forma mais minuciosa, mas feitios, obras, qualquer um consegue fazer. E eu acho que esse ponto de nós iniciarmos aqui o podcast e tal, a gente brincou um pouco, enfim, entender que, cara, vocês estão aí ouvindo, nós estamos aqui conversando, a gente está aprendendo um com o outro também, é uma coisa, gente. Tudo que foi falado aqui sobre o processo, sobre a capacitação, não é nada místico. Não é nada de ver anjos, não é nada... Isso daí pode ser resultados. Sim. Né? Mas não é a motivação. Não é a motivação de nós caminharmos nesse ponto, né? É algo, digamos assim, vou usar um termo talvez bem, não digo errado, mas é uma coisa bem racional, é uma decisão que nós tomamos. Sim. A partir do Espírito Santo, porque... nós não tomamos decisões para ter algo. Olha, que nem Paulo fala, né? Se nosso objetivo está nessa vida, miserável homem que somos. Ou seja, a unção não é para nós. Evandro, eu tenho mais unção que você. É algo místico, né? Unção, outros não são, né? Já dizia o profeta, né? Unção, outros não são. Unção, outros não são. É isso aí. Verdade. Muito bom. Muito bom. Gente, você pode continuar mandando suas perguntas aí no chat, tá? Ali também nos comentários. As perguntas que, vamos dizer assim, que fogem um pouco do contexto do que a gente está falando, vão ser respondidas. Fique tranquilo, mais para o final, para a gente não quebrar aqui o processo do que a gente está tratando, o assunto que nós estamos tratando, tá bem? Então fique tranquilo, toda pergunta que tá ali nós vamos responder. Fique muito tranquilo. Então fica até o final aí, pode mandar a pergunta que você quiser que nós vamos responder todas elas. Até pode abrir tranquilamente para outro tema, não quer dizer, isso, né? Isso. Mas é só como nós temos um roteiro, para nós caminhar nesse roteiro para não cair tão fora, né? Exatamente, mas vamos responder sua pergunta. Fique tranquilo. Qual é a diferença entre unção e ungido? Unção e ungido? Unção e ungido. Que uns são, outros não são. É quase isso, né? Unção é algo que Deus ele dá a possibilidade.
Uma vez eu preguei sobre unção aqui nos temas que o pastor estava pregando, e numa quinta-feira eu preguei e eu explanei sobre a visão de unção, de que primeiramente, cara, eu acho que eu partilho da ideia da unção, da forma que nós estamos colocando ali, como algo que Deus ele nos dá a possibilidade de viver. A capacitação que Deus ele nos dá a possibilidade de viver. O ungido é a pessoa que submete a viver isso, e não a pessoa que carrega dons e nem a pessoa que carrega obras. Sim. Eu acho, por que eu acho? Né? Porque às vezes o cara, mas tu acha e é errado. Não, tem coisa que a gente não pode bater martelo. A gente não consegue bater martelo, por quê? Porque esses assuntos, principalmente assuntos espirituais, eles são muito vastos. E, cara, às vezes se o Evandro ou o Jean ou você tiver uma definição diferente, não é errado. A não ser se foge da Bíblia. Aí é errado, né? Mas, para mim, o que é a maior diferença entre unção e ungido? Que a unção ela está disponível para todos aqueles que querem e que buscam. Aí entra o ungido, aqueles que se submetem a viver isso. Por quê? Porque a maior figura de unção que eu tenho é o próprio Jesus. É o próprio Mestre. Por quê? Jesus Cristo, né? Jesus o nome em hebraico Yeshua é Ben Yosef, né? Jesus filho de José, mas ele tem um título ali. Aí se tem um título que dão para esse cara, que é Yeshua HaMashiach. O que é o HaMashiach? HaMashiach é a palavra de hebraico, e depois nós vamos ver que Jesus Cristo, né? Cristo deriva de ungido. E eu acho isso muito interessante, porque nós temos alguém se intitulando como ungido. E a gente vai ver em Salmo 2 algo seguinte. Nós vamos ver o salmista dizendo o seguinte, que as nações se levantam contra o Senhor e o seu ungido. Salmo 2, isso referenciando ao próprio Jesus, é uma profecia messiânica que nós temos ao próprio Jesus. Então, se a gente quer saber a diferença entre unção e ungido, é isso. Por quê? Porque a unção, o que Jesus carregava. Jesus ele era o ungido de Deus. Nós temos várias e várias profecias, nós temos vários apontamentos de Jesus como ungido, tanto que a gente fala toda vez, né? Jesus Cristo, né? Cristo referencia ungido. Ou seja, sabe quem é ungido, cara? É quem perde sua vida para viver que nem ele. Amém. Esse é o ungido. Atos 10:38, né? É a expressão de a Bíblia dizendo que Deus ungiu a Cristo, e você vê depois os efeitos de quem recebe dessa unção, ou melhor, Atos 10:38? é 10:38, que Deus ungiu a Cristo, e depois fala para quais feitos, né? No quesito a expulsar demônios, estar mortos, trazer vida, né? Tem aí, pronto aqui. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja bem, de cima dessa pergunta, esse versículo, essa passagem em Atos 10:38, é Deus trazendo a unção, liberando a unção sobre o seu Filho Jesus, e de uma forma consequencial trazendo também a consequência dessa unção, tornando-se Jesus então ungido debaixo de uma expressão prática dos efeitos dessa autocapacitação do seu Pai, né? Que a qual de uma forma deliberada entregou e derramou sobre o seu Filho Jesus. Então, em cima desses conceitos aí, a pessoa que ela recebe da unção, ela recebe de uma impartição dos céus. Ela começa a desenvolver essa impartição. Ela começa verdadeiramente uma pessoa ungida, fazendo comparativo de quando não estava debaixo desse nível de unção. A gente podia usar aqui, amados, a palavra unção como poder, autoridade, capacitação, revestimento, dunamis, né? A explosão, o dinamite. Isso é o que? É a graça de Deus, através da ação do Espírito Santo, invadindo o ser dos filhos de Deus. Segundo o desejo, uma capacitação e um perfil adequado para obter. É que no mundo espiritual existem princípios e que não podem ser quebrados. Nós estamos acostumados a quebrar princípios. E para nós sermos ungidos,
Nós necessitamos caminhar, ter um caminho para obter tal feito. Existem muitas aberrações, eu sei que não tá na pauta aqui em cima da pergunta, Jang, mas eu já escutei cada asneiras para obter unção. É fora de série. Eu já escutei que para adquirir unção, Deus vai trazer unção, porque ele te trouxe uma responsabilidade, ele te trouxe um chamado, aí que está o grande detalhe. Deus deu um chamado e, consequentemente, Deus então se obriga a liberar uma unção sobre tal feito. Deus se obriga, né? Deus se obriga. Eu grifei isso. Deus se obriga, então, pera um pouquinho. Então agora eu liberei o chamado, agora eu vou ter que trazer então a capacitação para ele. Então a unção não é simplesmente a vontade de Deus exclusivamente, é o desejo, o anseio nosso. Sim. Para obtê-la ela de uma forma muito concreta em nossa vida. Unção é aquilo que se derrama e ungido é aquele que então começa a expressar na prática as suas ações. Em cima disso que o Gui abordou bem colocado, dentro desse conceito também, Gui, no quesito de você ter uma vida de renúncia. Deus libera, mas agora Deus liberou porque ele encontrou em mim um alto nível de morte pessoal. Então, realmente, Guilherme, o ungido, ele vive uma vida de mortificação. Tanto que a gente tem aquela... Agora eu não me lembro o texto exato, mas eu acho que é Mateus 16. Mas enfim, que fala o seguinte, que quem quiser perder a sua vida por minha causa, achará. Mas aquele que achar a sua vida por causa de mim, a perderá. Do que adianta o homem se perder a sua alma. Aqui a gente tem então um texto em Mateus. Mateus, quando ele vai redigir o texto, ele utiliza... A palavra em português ali é perder, né? Nós temos aquele que perder a sua vida, vai achar. E depois nós temos o outro verso que diz que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós temos dois perder, mas em grego nós temos dois tipos de perder diferentes. Por quê? Porque o primeiro perder, ele não é só perder. Agora eu não me lembro a palavra exata em grego, mas diz o seguinte, é destruir, tornar inútil. Então, se nós queremos achar a vida em Cristo, aí uma coisa que eu quero só abrir um ponto, eu vou abrir um parênteses, talvez uma pessoa, e até para deixar claro para a galera, que esse verso de Atos 10:38, que fala sobre, que o pastor Evandro ressaltou, a gente leu aqui, que é Pedro falando, acredito que seja Pedro, né? Ele é um texto, a gente não pode retirar ele fora de contexto, não para esse assunto, mas o que eu quero deixar claro, talvez se você vai ler, às vezes, e eu vou ser bem sincero, eu acompanho bastante, cara, o que tem se levantado de pessoas dizendo que Jesus não é Deus, não está no mapa. Tem galera, então só para abrir um parênteses, porque aqui fala que Deus o ungiu, então significa que Deus e Jesus, ele não é a mesma pessoa, não. Jesus é Deus, nós cremos, assim como o credo niceno constantinopolitano, que diz que Jesus é Deus e Deus, luz de luz, ele é a segunda pessoa, ele é o próprio Deus. Então, só para deixar claro aqui, porque ele é Deus, né? Mas, por quê? Por que eu gosto de falar sobre o assunto da pessoa de Jesus nesse assunto de unção, e eu trouxe isso daí, o pastor Evandro agora complementou, de que o caminho para ter unção é destruir. O caminho para ter unção, para trilhar, não é um caminho, e o pastor ele levantou sobre a questão de algumas aberrações para, né, a unção. O que eu vejo? Que às vezes a unção se tornou um Deus dentro da igreja. Sim. Eu ia falar sobre isso, que tipo, é interessante a gente falar o bezerro de ouro. É interessante a gente falar sobre essa questão de unção e tal, ungido, porque as pessoas, elas têm aquela coisa na mente assim, ó. O cara tem uma grande performance, um exemplo assim, em cima do altar. Confundem. Isso, elas confundem isso com unção, né? Porque eu já vi gente assim, pô, o cara prega bem e tal, ali. Meu Deus, que homem ungido. Que homem ungido, que unção. Eu acho que nós vamos entrar um pouquinho nessa pauta, aí já tá a diferença do dom e unção. Exatamente, é isso aí. Vocês já querem caminhar para vamos já caminhar? Vai, mas Gui, tu abriu gente, aqui vai ter um problema muito sério. Aqui a gente abre o leque, vai indo. Gente, assim, ó, não, só para dar o complemento aqui, tá? Vai. Sobre essa passagem. Sim. Aquele que ver a sua vida, perder-la. Aquele que perder a sua vida por minha causa, acha lá. Né? Foi esse versículo que você citaste. Tu colocaste a diferença dos dois perder. Tem outra coisa paralela ali, que é a vida. Também. Essa vida é Zoe.
que significa natureza de Deus. O que é unção? É a natureza de Deus sendo empossada sobre a minha vida, cara. Você entende? Então, esse versículo pode-se, de uma forma tranquila, buscando em cima das suas originalidades, como obter a vida, a unção de Deus sobre as nossas vidas. Então, muito bacana aqui, já daria uma pregação, então vamos pular, né? Mas só para grifar, Gui, tu colocaste muito bem as duas perdas diferentes. A palavra ali, Zoe, seria hebraico, né? É psurre, que é fôlego de vida, força vital. A força vital, aquilo que nos dá o que Deus ele nos deu, o fôlego, A natureza. a natureza, né? Então é muito legal quando a gente não dá, Não dá. Isso aí, cara, assim, tu começa Deixa a quieto, aprofundar, né, Mas velho? nós não fugimos da Não, pauta. sim. não, por quê? Tu abriu esse leque Não. aí, mas dá. Esse versículo nada mais é o quê? É como se obtém, E o que como se obtém? adquire, né? E o que se obtém. E o que obtém? Isso aí. Existe transferência de unção de homem para homem? Eita, Acaba na arabadagaçá. pregação. É contigo, velho. Que essas opiniões aí polêmicas. Eu entendi na minha caminhada com o Senhor, nos últimos anos, que entendo bem, irmãos, quando eu usar a palavra equilíbrio, eu não estou dizendo que nós temos que deixar alguns momentos a verdade de lado. A verdade do Evangelho de Jesus sempre ela precisa estar em evidência. Vocês concordam, hein? A verdade é uma só e tem que ser falada, não tem como dar voltas. Porém, a gente percebe alguns assuntos, o desequilíbrio de muitas pessoas. Se você perguntar para mim assim, para mim, depois o Guilherme vai abordar a questão dele. Você acredita em transferência de unção? Eu vou dizer, acredito. Da forma que muitos acreditam? Não. Primeiro, aqui, vamos dar um exemplo clássico. Quando Elias foi levado aos céus e lançou-se a capa sobre Eliseu. Foi naquele exato momento houve-se uma transferência de unção. É que a maioria das pessoas pregam sobre isso. Que pega o texto base. A unção dobrada. A unção dobrada, tal. E, diga-se passagem, muito maravilhoso. Só que percebe uma coisa. Eliseu, ele não estava numa fila em um culto, aguardando que Elias, o seu pastor, viesse colocar a mão sobre a sua cabeça, sem ele ter pago o seu preço, sem ele ter a sua vida verticalizada, alinhada com Deus, sem ter a sua identidade com Deus, e apenas esperando que alguém colocasse a mão na cabeça, com óleo ungido para receber. Então, para toda pessoa receber uma unção, essa transferência de unção, eu acredito, mas ela precisa estar caminhando de uma forma, diga-se passagem, de uma forma consolidada, em cima daquilo que supostamente a pessoa pode transicionar. Sim. Vamos lá? Uma pessoa que, o Gui, Deus derrama uma unção de mestre sobre a tua vida. Posso só já que tu falou Sim. sobre Elias, a gente vai puxar um pouco antes, Elias na caverna. O que tem? Deus dizendo assim, você vai descer, você vai ungir 3 pessoas, fulano e Eliseu. Então, para Deus, Eliseu já estava no que tu falou. Não foi assim, achei o cara. Outra. Não, e Deus olhou para a casa de Jessé e falou, tem um cara lá que está rejeitado, eu vou ungir ele como rei. Ou Samuel estava passando... Mas qual o perfil que Davi tinha antes de receber da unção? Então, entende? Sim. Então, existe, gente, por favor, existe transferência de unção? Existem. Pegando o gancho ali para continuar, Gui, tu me atrapalhou? Não, tô ligando. Trabalho. Eu também trabalho. Não quer dizer, isso não atrapalha, isso aqui é bate-papo, eu sou né? filho. Bate-papo. É bate-papo. Então, assim, Deus derrama graça, unção, no quesito de um chamado de mestrado sobre a tua vida. Agora, eu estou disponível, eu olho para você ensinando, meu coração queima por aquele e falei, cara, eu vou depois do culto, vou pedir oração para transferir unção para a minha vida. Aonde está o erro nisso? Em cima da pesquisa que supostamente alguém pode ter na minha vida. Escuta, você tem estudado? Simples assim. Você tem estudado? Você tem acompanhado? Você percebeu que o Guilherme ele tem esse dom, mas tu percebe quantos livros ele lê? O quanto ele decidiu naturalmente, agora nesse caso, nem espiritualmente, para deixarmos dar uma banda no centro? Isso. Curtir, bater um papo para ficar estudando? Não, mas eu nunca li um livro. Então faz o seguinte, cara. Então antes de você querer uma transferência de alguém, você está pelo menos caminhando Sim. de uma forma paralela. Então,
toda transferência de unção, isso é uma pergunta. Ela é levada, ela existe, mas a pessoa já está caminhando. Ela tem que adquirir um perfil. Não existe transferência de conhecimento, né? Não, pegando, por exemplo, não existe. Davi, olha o perfil de Davi. Davi, ele era rejeitado na casa do seu pai. Em nenhum momento ele expressou na prática a sua rejeição. Sabe como chamava o Davi? Quando a Bíblia fala, então, que Deus deu a ordem, chame Davi para sentar na mesa, que para mim passa desapercebido para muitos, é Deus falando agora, o ato de humilhação agora vai ser um ato de eu vou te exaltar, de Quem fato. me viu passar na prova e não Quem me te ajudou. viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. É isso aí. Então assim, Davi ele já tinha derrotado leões e ele tinha um perfil de guerra. Isso. Então ali existe a transferência de unção. Agora, essa história, Gui, assim, os irmãos aqui, me perdoem, clareza. O meu afinco, É. / clareza. Então essa história, vai vir um profeta, vai vir um homem ungido, a vir e bota a mão na minha cabeça e transfere essa unção. Pera lá. Nós aprendemos errado, acho, né? Muitos de nós aprendemos errado. Porque uma coisa que eu já vi bastante, tipo assim, um exemplo, o Guilherme canta, né? Daí o Guilherme vai lá orar pelo Jean, lá, agora eu transfiro a unção da música que está sobre a minha vida pro Jean. O Jean lá nunca cantou na vida, não sabe nem o que é uma corda de violão. Tá fora. Mas Jean, agora tu abriu um leque e eu já orei. Deu palavras de conhecimento em alguns momentos, ou o momento Deus vem e traz uma espécie de revelação na minha vida, quando estou orando para alguém, que Deus manda impartir. O que é transferência? Significa impartição. Então, quando eu também é importante, quando isso acontece, um processo legal de Deus, espiritualmente falando, não significa que, mas eu vou perder parte do que eu tenho. Também não tem nada a ver. Impartição não significa eu retirar daquilo que é meu. Eu estou 100%, eu estou cheio. Agora eu vou impartir com o Guilherme, agora eu vou ficar 70 ou 60. Sim. Também é importante deixar abrir esse parênteses que não tem. Não é quantitativo, né? A questão não é quantitativa. Sim. Então, é aquilo que Deus me levantou, me capacitou para tal feito, para ser tal função ministerial, seja lá o que for. Agora alguém está assim caminhando, agora a unção que está sobre a minha vida, eu tenho então autoridade para transferir segundo o conceito e a vontade do Senhor, porque é uma questão deliberal, agora eu tenho cheio, Mas vou sair. Não, é segundo mesmo. a vontade do Senhor está sempre expressiva na frente. Não vamos entrar em pauta nesse aspecto. Acho que não precisa, né? Não. A vontade. Então, assim, aí quando alguém está. Já aconteceu, quando alguém está caminhando para tal feito, eu senti na hora, muitas vezes. Senhor, eu libero, Senhor, unção. Mas a pessoa já está... Ela está caminhando em cima de algo. Que é o que eu, quando eu penso também nesse assunto, eu volto e, cara, pra mim é justamente, não tem que tirar nem botar, porque pra mim a transferência de unção não é... Agora, É místico, né? Asaf Borba, Sim. Ademar de Campos, né? O Ademar, mano, monstro. Ora por mim aí, Ademar. Velho. Recebeu a unção E daí? Cara, eu vou receber a oração de um homem de Deus. Agora, o cara, ele tem 1000 músicas compostas. Ele marcou época na geração, na música brasileira. Ele para estudar música, estudar a Bíblia. Aí a gente vai encontrar o Guilherme, que nem tu falou antes. Não busca, não tem o tempo de comunhão, não tem o mesmo tempo de devoção e tudo mais. E a gente acha que isso daí faz milagre. Por quê? Porque a gente acha que é o Moisés, né? Moisés vai no monte, suba em meu lugar, traz aí a tua face brilhosa, que a gente vai acatar. Por quê? Quando a gente vai entender, e aí entra o que tu falou antes sobre a questão do Elias e Eliseu, que é a mais gritante na Bíblia de transferência de unção, eu não entendo, talvez agora eu quero mudar a palavra, não de transferência, mas de consumação. Por quê? Porque eu não acredito numa transferência, eu acredito na consumação daquilo que Deus ele já te entregou. Sim, é fato. Entendeu? Então, tipo assim, vai lá, Elias... É meio que quase que um ato profético já, né? Mas aí a pessoa, ela entende esse ponto. A transferência, eu não tenho nada, não foi dado nada, agora de uma forma muito mediatista, né? De uma forma na muito hora, clara, sim. E vai lá e acontece, Sim. entendeu? É uma mágica. Isso é mágica. Isso seria ótimo, né? Por quê? Porque imagina o cara lá com 60 anos, lá o Ademar com 70 anos, vir aqui um dia orar por mim que tem 23, eu já ganhei 50 anos na frente dele, velho. Tem uma pregação do Luciano Subirá, acho muito bacana, que teve um dia ele estava
Se não me engano, acho que foi no aeroporto. Aí ele encontrou o irmão no aeroporto. E aí ele chegou pro Luciano, pastor Luciano, eu te admiro demais. Você tem uma sabedoria muito mais. E realmente o pastor Luciano tem uma graça muito grande nessa área de sabedoria, de mestrado. E aí o cara falou assim, pastor, transfere essa unção para mim, pastor. Aí ele olhou pro cara e falou assim, cara, tu tá doido, rapaz? Olha quanto eu estudei. Quando tava na minha adolescente, tu tava jovem que nem eu, tu tava jogando bola em volta e eu tava dentro do quarto, meu pai me obrigando a ler não sei quantos livros por mês. Ele colocou, mas era em cima de um contexto semelhante a esse, sobre a questão não é mágica, não é um toque de mágica que as coisas elas acontecem. Resumindo o que tu colocou ali, a pessoa ela já está caminhando já. Ela já tá ali. Ela está caminhando. Que nem tu disse antes. Tu tem momentos que Deus já deu pra ti assim, ó, vai e libera. Mas por quê? Tu não vai fazer isso comigo agora. Porque o que tá na mente das pessoas é isso daí, é agora. Jean, eu oro por ti e transfiro. Não, cara. Claro que se eu sentir, tu sentir, nós vamos fazer isso. Por quê? Porque Deus ele libera no teu espírito dizer, esse cara tá no caminho. Que é o que aconteceu com Eliseu. Não, o que aconteceu com vai Davi. da pessoa, ela compreender aquilo ali, ela começar também, digamos assim, semear aquilo ali, né? Tipo, não adianta ela cara, tá beleza, o Guilherme lá já tá lá estudando música, por exemplo, né? Tocou no exemplo da música, né? Daí eu vou lá e tal, um dia eu senti no meu coração que Deus falou comigo, eu fui lá, orei pelo Guilherme e tal, questão da unção. Aí simplesmente amanhã o Guilherme abandona tudo. Que é o Saul. Não, Saul foi isso? não quero mais. Tipo, então a pessoa também ela tem que continuar caminhando em cima disso. Então não é apenas um. Jean, eu gosto de fazer um comparativo nas coisas, porque eu sou um pouco observador. Acho que toda pessoa que é observadora ela faz comparativos, que é natural. Sim. Mas não no senso de crítica, mas para fazer entrar no campo de encontrar um destino verídico por algo. Sim. Outra coisa que a gente pode de uma forma paralela entender, que todos que receber dessa unção impartilhada, ou não, ou até não, uma unção direta do Senhor, enfim, algo do gênero, todas elas tinham em comum também. Uhum. O processo de servidão. Demos 2 exemplos bem breves aqui para dar como pauta aqui um embasamento. O caso de Eliseu, ele servia com muita veemência. A representatividade de Eliseu, talvez como Cristo, como fazer uma espécie de tipologia ali naquele exato momento, que a Bíblia nos dá essa condição de fazer essas questões tipológicas. Eliseu também tendo a representação do próprio Cristo, a forma que ele servia Eliseu, a forma que ele se submetia à pessoa de Elias, e a forma que ele submetia também à pessoa do seu Criador. E você percebe também o próprio Davi. Então, assim, aí o cara vai lá abrindo aqui, dando uma deixa, né? O indivíduo lá não faz nada, nunca fez nada na vida, nunca serviu a sua igreja local e nada. Aí agora vem um profeta de fora. Agora ele decidiu que ele quer aquela unção. Então, outra coisa. A unção qual você admira é aquela que você adquire. Essa é uma frase, inclusive até eu acho que o pastor Nani fala algumas vezes, que eu concordo, mas ela tem que ser explicada. Cara, quando ela está pregando, vai um contexto todo. Mas eu não vou falar agora aqui para você, a unção que você admira é aquela que você adquire. Fica muito, fica muito vago. Agora, veja bem, a unção que eu admiro não me leva apenas a ter a unção. O que é admiração? Não é apenas eu olhar para você, eu quero ser que nem você, no sentido daquilo que manifesta obras. Mas se você é um cara de oração, eu quero orar que nem você. Então, se a pessoa a qual eu admiro, eu não admiro apenas no quesito as obras que a unção, que essa pessoa realiza através da unção que Deus derramou sobre ela. Eu admiro o pano de fundo, o contexto da vida que aquela pessoa vive. Então agora, entendeu? Agora, aí tu fala assim, a unção, eu adquiro a unção em pessoas supostamente que eu admiro. Simplesmente não por causa de uma admiração, então vem algo místico e lá vem uma palavra mística e bom, me cai. Mas também tem esse detalhe. A minha admiração, cara, olha só o que Deus faz através da vida dele. Mas olha o que ele faz. Olha quanto tempo tira com Deus. Então eu não vou admirar apenos pelos feitos. Processo de novo. Eu vou admirar o processo daquela pessoa. Isso aí. Processo que a gente olha aí, galera. A gente vê esses nomes, assim. Eu vou colocar assim um nome famoso de 100 anos atrás, tipo Ivan Roberts. Meu Deus, Ivan Roberts, velho. O cara ali, avivalista, mas, mano,
cara perdeu o pai cedo, teve que trabalhar, largou os estudos aos 13 anos, perdão. Aos 13 anos começa a buscar a Deus. E, cara, ele buscou a Deus. Trabalhar onde, né? Numa mina de carvão, mano. Aí que tá, Tipo assim, ó, o pai dele ali tem um acidente e tal, ele tem um processo a ser seguido quando Sim. ele era novo. Sim. Aí ele entra, ele trabalha numa mina de carvão e ele começa a ter uma oração simples, dobra-me. Eu não quero os feitos do Ivan Roberts, eu quero o feito da oração dele na minha vida. Sim. Que é pro Senhor fazer, não fazer o resultado. É né? que muitas pessoas elas querem pular o processo. E já ir direto pro resultado. A pergunta que eu faço para você, tem casamento eu querer unção e não desejar a não realizações de feitos na minha vida? Não tem como. Porque aí entra aquilo que o Gui falou. O que o Guilherme falou sobre a questão de perder a vida. Uhum. Toda pessoa ungida, tu pode ter certeza. Aquela pessoa diz assim, cara, eu tava entre a cruz e a espada. Mas a minha obediência ao Senhor supriu. Uhum. Aquela mulher, aquela mina que tô solteira, assim, ó, o hormônio pulsando dentro de mim. Billy Graham. Aquela gata, aquela mulher, aquele homem, aquele jovem, aquele cara, vontade de me deleitar no pecado, mas a minha carne quer. Mas a minha obediência fala. Então, assim, aí estamos aí no ponto, novamente, como adquirir unção. Exatamente. Perder a vida. Perder a vida. Literalmente perder a vida. Nunca você vai ver alguém ungido. Que não perdeu. Que não perdeu. Que não destruiu, né? Exatamente. E aí, Jean, o que tu tens pra nós? Meu Deus, eu já ia viajar aqui agora, mas você viu, deixa quieto. Eu já ia largar outra coisa em cima, mas se a gente não pular, a gente não ir pra outra pergunta aqui, nós vamos Dizem que é 1 hora, é verdade? Não, 1 hora nunca, não serve. Não serve. Esse aqui é interessante. Para que serve a unção com óleo? Pra que serve a unção com óleo? A gente vê a tipologia de unção com óleo. Principalmente a gente vê lá em Isaías, né? Agora me foge o versículo, que é que o jugo será despedaçado pela unção. Até algumas traduções traz a gordura, né? Então, a gente vê a questão sendo atribuída basicamente no Antigo Testamento com óleo. Tanto que a gente vê a unção, por exemplo, de Davi com óleo e tudo mais. Levando hoje, no contexto atual, no regimento de graça que nós temos, a gente vai ver até Tiago falando sobre a unção com óleo, sobre os doentes, né, para curar, até porque o óleo tem essas propriedades. Essência. Mas, tratando-se de unção espiritual, eu não vejo, e aí entra, a gente se depara com esses assuntos com a falta de entendimento, às vezes, né, a falta de compreensão. Por isso que eu gosto de abordar sobre essa questão sobre o que não é unção, sobre por que não tem nada a ver o óleo. Por quê? A gente vê galera, a gente tem que orar. Evandro, vamos orar. Peraí. Vem, traz o óleo. Porque ela tem na cabeça que quem faz, que parece que o óleo é um revestidor, assim, que, né? Não tem nada a ver, cara. É uma tipologia, assim, só que, cara, não é o óleo que faz. Porque se a gente fosse tratar com óleo, que bom seria, velho. Que bom seria. Eu ia falar sobre isso. Que bom seria. Mas assim, ó, para que serve a unção do óleo? É mais hoje algo simbólico do que algo agora me fugiu a palavra, mas tipo ortodoxo, que a gente precisa ter o óleo para fazer. Que ser o não, óleo mano, ali, não tem nada a ver isso daí. Até porque a unção que antes é simbolizado pelo óleo no Antigo Testamento, que eu falei antes, com unções e tudo mais dos reis, nós não vemos isso acontecendo no Novo Testamento, nós não vemos Jesus derramando óleo sobre os discípulos. Ó, vocês vão agora expulsar demônios, vão curar enfermos, ó, mas ó, eu tô dando um litrinho uma de óleo. necessidade de não ore sem supostamente não ter ter óleo. E o óleo. bom que ali não teria fuga, seria o óleo de Israel. Ali não teria fuga, seria o óleo de Israel. Quentinho, né? Quando se fala a palavra unção, ela remete muito ao óleo. Unguento, né? O ensopo. Sim. Né? Então tem a ver o óleo.
a gente usa alguns termos, né? Crenteza, ó, esse homem está pingando ao óleo. E tem lógica, pingando ao óleo, pingando a unção. Né? O crente pastel de rodoviária. É pouca carne e muito óleo, né? Muito óleo, né? Matou toda a carne, então, só o óleo vamos recapitular aqui para os que estão nos assistindo, para não gerar confusão, né? Vou deixar bem claro esse aspecto, tá? Não há necessidade de orar simplesmente quando eu tenho apenas o óleo da unção. Então, se perguntar no Velho Testamento, no Novo Testamento tem muito essa questão de ungir, né? Ungir da forma literal, as pessoas, ungir rei, aquela coisa toda. E no Novo Testamento, o que tem de descrição? É lá isso que Tiago fala. Chamar o presbítero da igreja e chama os doentes da frente e unja eles com óleo. Porém, a oração da fé. Não é o óleo posto na cabeça. Porém, a oração da fé que vai fazer, então, supostamente, segundo a soberania de Deus, aquela pessoa, então, ser curada. Sim, não seria então, o óleo que carregaria o poder. Exatamente. Então, assim, existem alguns marcos importantes que temos que entender. Quando é transferido algo, quando a pessoa ela vai exercer um ofício ou algo do tipo, eu vejo ali mais a importância. Ok? Necessariamente, aí a gente vai entrar no outro tema que pode dar muito pano para manga. Né? Agora vem em mente aqui, por exemplo, eu estou em um país, eu estou em um estado onde não tem água e tem muita gente querendo se batizar. Sim. Precisa afundar todo o corpo dentro d'água, a gente pode pegar uma canequinha e botar na cabeça. Você entende? Então existem alguns pontos. Aí entra o equilíbrio, análise, a desenvoltura toda. Então, é não ser radical. Então, assim, gente, a pergunta, você usa o óleo? Nós temos, óleo. Né? Temos. Essa semana aí eu vou ungir uma casa que pediu para ungir, orar, não tem problema nenhum. Mas se eu não tivesse óleo e eu esperava vir o óleo para vir para ungir, não. Então, em cima desse contexto, nós precisamos analisar o conceito literal de como a palavra óleo, unção, ela tem a sua semelhança, ela é sinônimo, né? Ela traz essa veracidade próxima, porém tem esses conceitos aí. Tá? De muitas pessoas, tudo que elas fazem, elas precisam ter o óleo da unção. No nível de consagração, aí volto a repetir, existe algo muito mais elaborado, muito mais intenso no quesito a exercer ofício, aí de uma forma simbólica, muito parecido com o batismo nas águas. Uhum. Entendeu? A aliança ali, naquele momento ali. Então é uma forma muito simbólica, expressiva. A gente vai lá então e unge alguém para exercer um ofício e como selo. Ok? Mas se supostamente não tivesse óleo, outro jeito se dá. Né? Então eu vejo o problema nisso tudo, queridos, é o lado místico. Sim. Eu já, nessa andança, vocês não sei, eu acho que eu não contei para vocês essa. Um dia eu fui orar para uma pessoa que estava em fase terminal, em Lajeado. Estando lá, aí veio uma pessoa, depois eu falo em off para vocês quem era. Mas não está mais conosco, é óbvio. Senão não ia estar falando aqui, né? Óbvio, eu sou maluco. Estava um caminhão, um período pequeno conosco. E essa pessoa foi junto. Aí, de repente, eu fiz uma pergunta só. Natural. Iriam orar pela pessoa. Eu perguntei, talvez por dentro tem um óleo? Nós orar? Eles tem. Inclusive, eles falou comigo, pastor. A pessoa está com, acho que era um câncer terminal de estômago, fígado, não sei que câncer terminal. Ele mandou pegar uma colher. E eu era muito início da minha caminhada de fé. Se fosse hoje, eu daria um tapão na mão dele e ia excomungar ele. Então, me deu toda a liberdade. Ele pegou, mandou a mulher, a anfitriã da casa, pegar a colher e me colocou o óleo da unção na colher, um pouquinho de água pro cara tomar, cara. Eu contei vocês essa aí ou não? Cara, não me lembro, acho que não. Não contei? Gente, isso aí é uma que tá no meus asteriscos ali. Tu entende? Tu percebeu? De vez em ele estar concentrado de pegar a minha fé com a fé dele, com a fé da esposa, com a fé do enfermo, ele concentrou a questão toda no óleo. Sim. A tal ponto de na concepção dele que não precisava nem orar. Não, capaz de esquecer até Jesus ali. O poder é o óleo e acabou. Então, dentro desse radicalismo, qual que é o lado perigoso? A essência do milagre está no óleo. Sim. Está no óleo, está no óleo. Ter esse cuidado, nós respeitamos nossos amados irmãos que vão subir no monte, consagram óleo, depois dão para as pessoas ali aquele óleo ungido, mas deixa-me usar um pouquinho da minha sabedoria, meu equilíbrio
de colocar e comportar alguns pontos. Vamos fazer o seguinte, existe uma garantia nisso. Não está no óleo, não está em alguém ungido para você levar para casa. Está na tua postura. Sim. Tá na tua postura, irmão. Quer pegar aquele óleo, Guilherme? Quer levar para casa? O homem de Deus ungiu, beleza, pega aquele óleo. Mas não transfere, que agora me retira a minha responsabilidade. Sim. Retira então a minha dedicação, minha obediência, minha santidade, Sim. etc. Vários outros fatores, para transicionar pro óleo. Sim. Até porque seria, que nem eu falei, cara, seria maravilhoso, velho. Não, isso aí não tem. Ai, que coisa boa. Não, maravilhoso, muito maravilhoso. Então, eu vejo assim, em cima desse contexto, porque ele é abrangente, eu vejo esse ponto. Sim. A questão radicalizada, colocar místico, tudo aquilo que é tocável, palpável, aquilo que possa se ver, se não for falado, se não for gerenciado, não for explicado, Sim. vira místico, né? Uhum. Vira místico. Contando que o samaritano, aquela passagem do samaritano, a palavra que Jesus contou, veio então o samaritano e ungiu aquele homem com óleo em sua ferida. Depois deu para ele tomar vinho e colocou em suas feridas, então, em suas chagas, o óleo. Então, esse óleo também ele tem a ver também muito a questão do óleo essência para cura, como vamos dizer assim, barra remédio, entendeu? Sim, sim, sim. Então tem aí sim, ele tem um fundamento simbológico que espiritualmente, por exemplo, que para mim é o ponto mais crucial. Por exemplo, se alguém vir aqui pedindo oração domingo, eu não vou dizer, gente, tem oração. Se me vir na mente orar, eu pego. Sim. Pego, olha, tá aqui, já aproveito e pego. Tá? Mas quando tem uma questão de consagração, aí eu vou me consagrar um pouquinho melhor. Eu vou ter uma consagração. Então, tem um óleo próximo, aí veio a questão do unguento, né? De vir então consagrar a pessoa debaixo da questão do óleo. Eu me preocuparia, entre linhas, mais de consagrar alguém nesse pressuposto, tá? Também, se não tivesse óleo, eu acho que não se limitaria, aí que estou dizendo, acho que não se limitaria a ação de alguém chamado, separado para exercer tal coisa ministerialmente falando. Também tem esse ponto. Sim. Mas se eu tenho, aí eu me concentraria melhor nesse quesito, sim. né? Compreensível. Objeto pode carregar unção? Não. Já falamos, né? Não. Ah, mas Paulo... Assim, aí entra, ó, aí entra uma coisa básica. Aí, ó, a gente vai entrar numa coisa básica de teologia, que se chama prescrição e descrição, tá? Por quê? Quando a gente vai pegar ali, mas a sombra de Pedro curava, mas o manto de Paulo passava e... Gente, olha só. Do dia que a gente viveu um avivamento que nem esses caras viveram, aí eu acredito que os caras só de olhar para nós vão ser curados. Sim. E não é nem para nós, é para o que Deus está fazendo. Então assim, o que Deus está o que Lucas está descrevendo ali, ele não está prescrevendo, não está dizendo assim, olha, objetos podem carregar unção. Ele está dizendo assim, que ali naquele momento, devido a esse contexto, devido a esse momento, devido a esses acontecimentos, se sucedeu que pessoas foram curadas. Ele não está dizendo assim, ó, aí entra o que falou. O que Jesus prescreveu? Se você quer ganhar a sua vida, perde ela. Isso é uma prescrição. Deus, ele está falando. Tem uma diferença entre Deus, entre os autores bíblicos falarem de várias mulheres. Cara, Deus nunca quis que as pessoas se casassem com várias mulheres. Mas a Bíblia descreve, porque Deus aprova? Não, a Bíblia só está descrevendo, não tem nada a ver que é algo que pode fazer. Sim. É a mesma coisa esse lance de Paulo, de Pedro. Objetos podem carregar unção? Eu acredito que não. Por quê? Porque unção não está sobre os feitios, mas está sobre a forma que a pessoa caminha, da capacitação de Deus sobre a vida da pessoa. Então, assim, não adianta a gente distorcer algo que aconteceu naquela época, naquele momento, e o como é descrito para ao nosso bel prazer. Então, o pastor pode... Gui, você tem uma descrição prática, literal, de a distância daquilo que o apóstolo Paulo rasgou, pegou lenços, né, utensílios, material, e transicionou para o povo? Nós temos que entender uma questão geográfica. Isso. Geográfica. Havia um povo que não estava naquele momento porque não poderiam estar.
Talvez poderia talvez descobrir o quilometragem, distância. Existe algum ponto, tá? Talvez tu colocaste, Guilherme, o ponto afinco e tal, mas eu queria abranger o seguinte, tá? Vamos dizer o seguinte. Alguém ela está no hospital. A minha pergunta, eu não creio que o segredo, o milagre está em uma roupa, em algo, tá? Mas eu tenho que usar o meu equilíbrio por saber que da forma que Deus ele age em alguns aspectos, ok? Existem fatores, por exemplo, alguém ela está no leito de um hospital, ela não pode transicionar para a igreja. Ela não pode transicionar para a igreja. Eu não posso assumir aqui uma responsabilidade, dizer o seguinte, alguém vem aqui e pegou, por exemplo, não um lenço, mas um lenço, uma foto, uma coisa assim. A pessoa, ela gostaria de estar presente no culto, Guilherme, mas ela não pode, cara. Sim, beleza. Havia um povo no tempo do apóstolo Paulo que eles não poderiam estar presentes naquele local. Uhum. Ali, Deus é soberano. E ali pode-se acontecer, e inclusive tem muitos testemunhos acontecendo isso. Mas eu não escutei testemunho, Guilherme, tipo assim, o cara não decidiu não vir para a igreja, porque ele queria ficar em casa. E ele mandou trazer a foto, a cueca, a calcinha, a gravata, seja o que for. Sim. Porque para alguém fazer... Aí não existe. O próprio Deus não concorda com isso. Sim. É uma ação totalmente desarquivada, é uma ação desajustada. Então, é que muitos falam assim, e muitos, de uma forma sem contexto, Gui, eles pegam essa passagem do apóstolo Paulo e começam a rasgar. É tanta bobagem. Começa a rasgar e dá para o pessoal. Só que acontece aí, as pessoas começam a colocar de uma forma mística, voltando a falar, usar a palavra mística, em cima do efeito do milagre na roupa. Sim. No óleo. Sim. É isso daí. Tipo assim, ó. Então, tipo assim, eu acho que É a mesma coisa. É tudo aquela questão do simbólico. É a mesma coisa Porque uma pessoa, não é né? por exemplo, a gente pegar a Eu roupa peguei ali uma irmã um tempo atrás, vendo na igreja, o filho estava preso, e ele se converteu, aceitou Jesus na prisão. E ele pediu, passou uma foto minha para eu me manter firme aqui. Eu não estou fisicamente lá, mas aqui ó, uma coisa simbólica, uma representatividade da minha foto, da minha pessoa lá. Eu creio nesse. Sim, Porque ele tá lá se arrependeu, não sei o que crime cometeu, Sim, ele vai ter que pagar por isso. Sim. Mas agora eu não vou aqui para julgar a pessoa que está presa. Não foco nisso, pelo amor de Deus. Mas é alguém que diz assim, ó, eu quero me fortalecer aqui dentro. Sim. Exatamente. Eu não posso estar lá, mas eu preciso, eu ansei por isso, né? Sobre essa Tem questão uma informação aí? Sim, de Paulo, ele tá na cidade de Éfeso, né? No avivamento de Éfeso, Atos 19, só que antes de falar, né, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais e tal, tem um verso antes, que aqui é o que mata a charada. Vamos lá. E Deus pelas mãos de Paulo. E Deus pelas mãos de Paulo. Entendeu? Então, tipo assim, é a mesma coisa quando eu falo a gente pode, né, até abranger um pouco mais de pessoas, né? Peraí, então quer dizer que Deus ele só vai Deus ele não pode curar através? Claro que Deus pode, mas não é o objeto. Deus ele pode me curar através da tua vida. O Evandro é muito ungido. Tá, mas peraí, a unção, ela não é do Evandro. A unção é de Deus. A unção é de Deus. E é ali que a gente separa essa questão do... Bom, Deus pode curar, cara. A Bíblia fala que Jesus curou uma pessoa à distância, velho. Mas Gui, eu vou cometer a minha realidade. Eu não creio em um Deus atuante, exercendo poder e milagre sobre a vida de alguém, com lenço, com óleo, sem essa pessoa ter a possibilidade de estar no culto, não está, sem a possibilidade de viver em santidade, não está. Existe uma vida caminhando. Eu sou muito afim, pode ter discordância e tal, é a mesma coisa mas do eu ladrão não da creio. Cruz. Exato. É a mesma coisa do ladrão da cruz. Ah, precisa se batizar? Ah, não, precisa, cara. É um mandamento, é uma ortodoxia do evangelho de se batizar. Ah, mas o ladrão da cruz não se batizou e foi salvo. Sim, mas porque são que o ladrão da cruz está pregado, velho. E não tinha tempo para isso. Não tinha como se batizar. Não tinha. Então, eu partilho desse pensamento. Deus pode, velho. Deus pode fazer o que quiser, como quiser. É aquilo lá que o Josemar Bessa fala. O que é... quando eu olho para os meus problemas, cara, eu tenho um Deus que tem Atos 1 no currículo dele. Então, Deus pode fazer o que quiser, mas a diferença é o quê? E Deus pelas mãos de Paulo. Então a gente tem um sujeito ali que não é o manto, e Deus. Sim. Eu acho isso aí, né? Isso aí.
A gente tem mais 2 perguntas aqui. Daí acho que a gente poderia resumir elas bem pra gente ir pras perguntas do pessoal ali, né? Que tem algumas Mande aqui. perguntas. Você que está ainda aí ao vivo, online conosco, quiser mandar perguntas, mande, por favor, mande. A gente já tem algumas perguntas. Mas aqui. o nosso tempo está estourando, né? Tá estourando, Sim. tá estourando. Então eu vou fazer essas perguntas aqui e vamos tentar resumir o máximo aí. Posso ungir a mim mesmo ou tenho que pedir pra alguém? É tudo mesmo barco, né? É tudo meio que no mesmo contexto. Né? É que aí já parte do pressuposto da pessoa entendendo errado sobre o que é unção. Porque na verdade... Eu isso aqui acho a que gente Porque ela carrega em cima disso que aquilo ali vai ser o up, o plus pra tal. Sim. Que é o- na verdade isso aqui já foi até respondido. O que a gente já respondeu até a gente aqui. Eu acho que respondeu, né? já... E existe nível de unção, daí pra terminar as perguntas aqui, as nossas. Se existe nível de unção. O cara é mais ungido, o cara é... um nível. Cara, é que eu acho que a gente não pode trabalhar no sentido de que existe uma régua para medir unção, né? Que eu vou medir o que Deus pode... Deus mede, né? Deus, ele mede a vida da pessoa. A gente vê isso em Apocalipse, eu acho. É Apocalipse falando, mas eu acredito que Deus, ele mede unção. Beleza, a gente tem um pressuposto, mas agora a pergunta é, tipo assim, e pra nós, né? Tipo assim, o Jean é mais ungido que o Evandro. Depende do que eu entendo como unção. Entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, o que é unção? É o Evandro que tu olha pro Evandro, tu não conhece a voz do Evandro. Tu não conhece a voz dele. Porque tu não vê ele cantando, tu não vê ele tocando, tu não vê ele fazendo, tipo assim, nada em aparência na igreja. Mas tu vê que é um cara íntegro de unção. Mas tu vê o Jean que canta, que toca, que prega. E aí, o que é unção, né? Sim. Então eu acho... Então você é ungido, outro não é? Então unção, outros não são. Então, tipo, existe níveis de unção? Eu acredito que exista, mas não exista no nível, tipo assim, ó, Dentro desse contexto aí. desse contexto. Eu acredito que o nível de unção a gente vai ter que começar a botar pra pessoa mais ungida, que é Jesus. Gui, a pessoa, ela, quando ela entende a diferença de unção e dom, ela vai acreditar dessa forma. Tem uma pergunta sobre isso, né? Tem. Ela vai, tá. Então, assim, Tem. e níveis de unção, ela não é desprezo. E no não é significado. competição, né? E não porque é muito perigoso. Sim. Entendeu? Ou sou mais ungido, sou menos ungido. Existe porção. As águas do sangue que sobe. A forma que eu desejo, o anseio. Sim. É os rios que eu decido estar batendo no meu tornozelo, eu decido ir mais a fundo. Ele bate nos meus joelhos, depois ele vem nos meus ombros, depois etc. Então existe a minha desenvoltura para mim me encontrar em um lugar, em um espaço da parte de Deus para minha vida exercer. Agora, existem fatores, guerras espirituais, que você precisa estar a um nível, não digo comparativo com meu irmão, mas um nível de unção elevado de busca, de santidade, Sim. de oração, de integridade espiritual para a minha vida. Né? Preceitos espirituais bem firmados e fundamentados. Agora, é muito perigoso. É que nem aquela pergunta ali que foi colocado antes ali, sobre a respeito de transferência de unção. Sim. É muito meio semelhante. Sim. Você, Evandro, acredita em transferência de unção? Sim. Da forma que a maioria prega e fala? Não. Você acredita em níveis de unção? Sim. A maioria que os outros entendem? Também Não. Não dessa forma. Aí entra a questão que é o seguinte, né? E eu acho que pra fechar a gente ir pra pergunta, cara, eu vou ser bem direto. Tu não é ninguém pra medir a unção dos outros. Exato. É que quando essa questão de nível de unção leva paralelamente, eu com você, aquela coisa toda. Não, e outra coisa, gente. Vai fechar junto com a. Sim. Gente, você não é ninguém pra medir o nível de unção. Tá. Por- Vamos para as perguntas aqui do pessoal. Eu vou deixar a pergunta do Edenilson de Souza por último, porque mas a gente vai Latreta. responder. Será que o Edenilson tá aí? Tomara que ele esteja. Fez porque uma nós vamos- pergunta dessa, Edenilson. Você tem que estar Tem conosco. que estar aí. Só a gente vai continuar só nas perguntas que tá dentro do contexto e depois a gente vai responder o Edenilson ali. Mas a gente vai responder, fica tranquilo aí, cara. Tomara que tu esteja aí. Eu não tô com muita fé que o Edenilson tá aí, cara. Pois é, agora eu tô na dúvida também. Mas tomara que ele veja isso depois. Vamos para a primeira pergunta, que é da Jasmine, a minha querida esposa que está aí nos Jasmine. assistindo. Um beijo, um abraço pra ti, viu? Hoje tem. Hoje vai vir Hoje a mais giripoca vai moedeiro. piar. Hoje vai. Cuidado com a tua palavra. Jasmine Centeno pergunta assim: diferença entre unção e dom? Qual que é? Eita, labaçu. É gritante, mas ao mesmo tempo é sutil. É gritante para Deus, sutil para nós. Sim.
porque é o que a gente tem falado desde o do início sobre o correto entendimento sobre o que é unção. E o problema é sempre entender sobre o que se fala. Por exemplo, assim, o que é presença, o que é avivamento, tudo isso daí. O que é unção e o que é dom? Dom é aquilo lá que Deus te deu, irrevogável. A Bíblia fala que é irrevogável o dom que Deus te deu. Então, assim, a pessoa vai lá e faz uma cura. A gente vai ver no final dos tempos pessoas que curaram sendo condenadas. Sim, porque é bíblico. Entendeu? A gente vai ver pessoas que expulsaram demônios sendo condenadas. Então, assim, aos nossos olhos, a gente vai olhar para as pessoas e dizer assim, cara, meu Deus do céu, o cara é muito ungido, velho. Aí volta o Jean prega, canta, roda, faz malabarismo com fogo, cospe fogo. Ou ungido. É Jean ou Cris. As irmãs do coque, né? As irmãzinhas do escuta. As irmãzinhas do coque não tem igreja. A irmã Celina. E a Maria de Nazaré. A Maria de Nazaré. Aquelas que... Lá da Assembleia de Deus, 1910. 1910. Aprendemos isso ontem com o nosso amado professor Guilherme, professor Barra Girafales. A irmãzinha do coque. Nem casa própria tem. Não tem igreja. Não tem uma multidão que a segue. Mas você consegue ver a pessoa de Jesus na vida de muitas delas. Estou dando um exemplo, né? A gente fala das irmãzinhas do coque e tal. Sim. Veja. A unção, por mais que as obras concedidas, elas demonstram de uma forma muito clara e concisa, sim, que Cristo está na minha vida, as obras, né, dizendo também da minha vida, querendo ou não, as obras também, elas falam, né? Sim. Elas falam a respeito de quem eu sou, mas a diferença, de uma forma muito gritante, é que quando a pessoa ela é ungida, ela carrega um perfil. E o perfil não é a materialização das obras, simplesmente. Nós estávamos falando ontem aqui, depois da escola, e eu citei alguns exemplos de uma pessoa ungida. Eu não creio em uma pessoa ungida que é prepotente. Eu não creio em uma pessoa ungida que ela não consegue ser humilde. Eu posso, não vou te interromper, mas já te interrompendo. Já, né? O Eliezer fez essa pergunta, eu acho que a gente ia ler quais são os efeitos práticos da unção. Isso aí, já podemos responder. Então a gente já está no barco dessa resposta. O Eliezer fez uma pergunta agora? Isso aí, quais são os efeitos práticos da unção? Que é isso daí que tu está falando, né? Tá, eu estava numa pegada aqui. Eliezer, a culpa é sua, do Gui? É minha. É do Gui. Então assim, gente, existe algo que a unção, ela faz você olhar para a pessoa e você não apenas admirar o que ela está fazendo, admirar ela. A tal ponto que quem não tem uma vida equilibrada e uma vida de identidade, a tal ponto capaz de até misturar as bolas, achar que a pessoa é próprio Jesus. Porque a unção aqui é a pessoa de Cristo de uma forma muito veemente na vida da pessoa. Então, quando nós vimos Jesus falando nos últimos, terá um dia que muitos vão falar, Senhor, eu não expulsei demônio em teu nome, eu não curei enfermos, te aparte de mim que eu não te conheço. Então, aqui tu desmonta totalmente a possibilidade, porque toda pessoa ungida, ela carrega consigo o selo da salvação. Vou repetir novamente. Toda pessoa que ela tem a unção, a pergunta poderia ser, escuta, uma pessoa ungida, ela pode ser condenada? Não. Porque uma pessoa ungida se parece com Jesus. Correto? É assim, indo para esse caminho, tentando ser um pouco mais claro para o pessoal entender e para a Jasmine entender, principalmente que ela fez a pergunta, é a pessoa tornando-se semelhante a Jesus e carregando-se consigo um perfil de humildade. A pessoa ungida, ela ama o esconderijo. Porque é tanto Cristo brilhando que não há espaço para o seu ego. Uhum. Agora tu vê pessoas, pastores, que têm segurança. Sabe o que é mais detalhe? Entra com a igreja com segurança e cura enfermos depois. Aí muitos se perdem. Agora eu falo pela cabeça de uma pessoa que não tem essa compreensão. Ela começa a dizer, Deus está comigo, porque olha as obras que têm acontecido na minha vida. Só que é o dom que foi liberado. É o dom de uma forma que foi liberado sobre a pessoa. E o dom, eu creio sim que ele é irrevogável. Uma vez dado, não tirado. E a pessoa ela começa então a exercer então o seu ministério pelo dom e não mais pela unção. Outra caminhadinha um pouco mais para frente, nós poderíamos abordar que a pessoa que ela tem dom, que ela expressa algumas obras com dom, não é regra.
mas acontece, ok? Deixa bem claro. Toda pessoa que ela materializa obras através do seu dom, não pela sua unção, aquilo tem prazo de validade. Sim. Aquilo que nasce na unção é o Deus que nasce, é Deus que traz o início, é Deus que consolida e é o próprio Deus que multiplica. Também tem isso. Também existem feitos onde quantas vezes mas que começaram e não terminaram. Tá, mas escuta, por que terminou? Se começou, talvez começou debaixo de uma unção, mas depois se encantaram com alguns aspectos pessoais, seja lá o que for, e começaram a desenvolver, esquecer que Cristo é autor de todas as coisas. Aí diminuiu a oração, diminuiu a veneração, Sim. a contemplação ao seu Senhor, e começaram então a vislumbrar coisas insignificantes diante do Senhor. Então, existem diferenças. Toda pessoa ungida, ela materializa dons, mas não significa que toda pessoa que tem dons significa que tem unção. Isso aí. E qual foi a pergunta do Eliezer? Já foi respondido? Quais são os efeitos práticos da unção? É isso daí. Basicamente, nós temos, claro, sempre nós temos uma pergunta do nosso querido produtor. E só para mim abrir uma brecha aqui, logo a gente vai estar indo, já estamos encaminhando para as partes finais. Antes, quando o Guilherme estava falando, estava até rindo aqui, né? Ele falando e tal sobre aquela pessoa. Por exemplo, você não conhece a voz do Evandro. Eu já ia dizer, não, ele não está falando do Evandro pastor, ele está falando do Evandro Bronca. Lá, ó. Você não conhece a voz dele ainda. Ô, produtor, tu vai ter que fazer um podcast. Não, o dia que você... Não, você vai ter que vir dar um oi. Não, vai ter que vir. Eu acredito que ninguém conhece você aqui. Não, aí que tá. Então, ninguém conhece É o ainda. Sombra. Aqui, ó. Claro, Ô, Sombra! Mas como a gente tem muito web espectador aqui, então muitos não conhecem ainda, mas vão conhecer. A gente tem mais uma pergunta aqui então do nosso querido produtor. Uma pessoa que recebeu uma unção, ou seja, foi ungida a um cargo ministerial, quando ela troca de igreja, ela pode perder essa unção? Tá, de novo nós temos aqui o pressuposto da pessoa não entendendo o que é unção. Eu não tô falando que o cara que fez essa pergunta, tipo, o produtor, não entende, tá? Não é isso daí. Sim, não, é isso daí. Claro. Ele fez essa pergunta porque é a dúvida de muita galera, né? Primeiro, que eu não vejo a unção... Treta News. Primeira coisa, a gente tem que ver aqui, ó. Cargo ministerial. Cargo ministerial não é unção. É chamado, é aquilo lá que nós temos entre pastores, mestres, apóstolos, profetas e evangelistas. Isso daí é chamado. A unção não está no cargo. Por quê? Porque uma vez eu botei um negócio desse daí num grupo. Cara, uma pessoa publicou um bagulho assim e eu botei assim, ó, que faculdade de teologia não te faz teólogo. Cara, a galera me faz médico, então o cara botou. Não, porque daí eu falei assim, ó, cara, porque existem muitos teólogos sem faculdade de teologia. Porque eu não acredito que é o cargo que te dá a unção, mas é o encargo. Evandro, antes de ser pastor, de botar a mão na tua cabeça como pastor, tu já era pastor. Assim como eu não preciso de alguém dizer, Guilherme, você é um mestre. Não, eu me movo porque é o meu chamado. Aí a unção, aí a gente vai ter que... Aí a gente volta para o que a gente falou desde... Que a unção é aquilo lá que você tem quando você perde sua vida, de você utiliza do seu chamado para acrescentar o corpo de Cristo e tudo mais. Então uma pessoa que era pastor numa igreja e passa a ser pastor na outra, pode acontecer? Pode, nós temos casos. Mas aí entra a questão da pessoa querer cantar de galo e dizer assim, ó, eu era pastor lá. Agora eu vou entrar aqui como pastor. Peraí, aí eu não vejo que a pessoa tem fé no que Deus chamou, mas tem fé no título, no PR antes do nome, né? Ou, eu sou... então, tipo assim, ó, eu sou apóstolo tal, eu sou isso aqui e... Não, cara, a questão do apostolado, a questão do profético, a questão do pastoreio, não é sobre o que você faz. A unção não está sobre o que você faz, está sobre quem você é em Jesus. Porque o que tem pastor... O que tem apóstolo? O que tem mestre? O que tem evangelista? E o que tem profetas ali na volta que nunca perderam a sua vida por causa de Jesus? Não está no mapa. Mas carregam dons. Sim. O cara sabe abrir igreja, velho. E em cima, eu entendi, o Bronca sabe a resposta, mas ele é inteligente. Ele é inteligente. O nosso diretor por isso que é diretor, né? Assim? Não Alguém tem que pensar dos três, né? Não, ele fez a pergunta para o povo pensar, mas ele já sabe a resposta. Assim, ó, o que acontece? No que tange essa questão de quando a pessoa supostamente tiver essa dúvida,
Tá, mas escuta, eu exerci um ministério e Deus me usou, me ungiu, me selou. Sim. Me selou, verdade, fato, me selou lá. Agora eu não estou mais naquele ministério, eu perco. Quando a pessoa ela tem essa dúvida, naturalmente é porque ela não entende sobre a função do corpo de Cristo. O corpo de Cristo ela não é a Graça Church. A igreja de Cristo não é assembleia, de uma forma única, denominacional. O corpo de Cristo é o corpo de Cristo. Sim. Então, quando Deus me ungiu, agora veja bem, Deus vai lá e me unge. Vamos dizer, agora Evandro, eu vou te ungir com uma funcionalidade, não para o meu reino, mas para você exercer uma função na igreja Y. Porque se você sair dessa igreja Y e ir para a igreja B, você perde ela. Então isso eu posso dizer como uma aberração. Tal. O que eu perco nisso? Eu perco o ofício ministerial daquela congregação. Mas fundamento básico, níveis de unção verídica, ela não se perde nesse contexto. Eu vou largar uma pergunta eu vou largar para ti agora uma questão que pode ser polêmica, mas na transição, porque muita gente sabe que a gente transicionou de uma igreja para outra um ano atrás, ao qual você era pastor na outra igreja. Se a gente transicionasse para um outro lugar ao qual você não fosse pastor, você perderia a sua unção? Jamais. Porque não está no título. Não é título. Não é sobre título. É isso daí. Você iria para uma igreja onde você não teria mais o pastor Evandro? Não, exato. Da mesma forma como as pessoas que te viam como pastor também não iriam deixar de te ver como pastor, porque não está sobre o título, sobre, tá no hall. O que em cima dessa, é uma pergunta assim, em cima disso que tu está colocando, a gente pode navegar um pouco mais. Por exemplo, sai de uma igreja e diz, cara, na minha concepção, sabe uma coisa, eu acho que não dá um time e tal, ou talvez não quero mais, por N motivos, exercer, porque a maioria sabe, muito sabe, eu deixei muito aberto que eu supostamente passou para minha cabeça isso, essa transição, eu não estava nada de preocupado com isso, eu estava... Eu levantei justamente porque eu me lembro disso. Eu não tinha nada disso. Mas o que eu creio, naquilo que Deus te capacitou, naquilo que Deus ungiu, se eu tivesse essa expressão, eu vou na igreja, vou ser um membro da igreja. Para mim não seria nenhum problema nenhum. Mas aquilo que Deus me chamou, isso de uma forma natural, o próprio Cristo ia se encaminhar. Aí é outra coisa, entendeu? Não é uma coisa do meu desejo, é uma vontade de Deus. Aí é outra coisa, são duas coisas diferentes. O meu desejo... Que não tem nada a ver com unção teu desejo. Não tem nada a ver. Agora, com aquilo que Deus me designou para fazer, aquilo que Deus chamou para você designar. Então, a unção, ela atrai, ela te chama, né? Isso aí. Vai lá, Jean. Tá, vamos para a última pergunta aqui, que com certeza é do nosso produtor. Mas Edenilson, corre para cá, Edenilson. Irmão Edenilson, corre para cá. Vamos para a última aqui que o nosso querido Evandro Bronca colocou, e aí a gente já vai responder. Mais uma? Bronca, tá. Do Edenilson, e daí... Acabou-se. Aí acabou-se. Já tá o que seria unção apostólica e unção profética falada em muitas igrejas? Rapidamente. O que é unção apostólica e unção profética? A gente vai ter que... Aí entra... Nós vamos entender algumas bases que eles dão, que eu acho que é Efésios, que Paulo falando sobre o fundamento entre a igreja... Isso aí vai me deixar sozinho respondendo. Já sozinho. A gente vai ter que entender o que Paulo fala eu acho que é Efésios, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Mas o que eu quero dizer? No corpo de 5... Primeira coisa, profetas remete ao Antigo Testamento, né? Não estou dizendo que hoje não tem mais profetas, né? Não é isso daí que eu quero dizer. Mas a gente vê a fundamentação profética no Antigo Testamento e a apostólica no Novo Testamento. Então, o fundamento sobre os apóstolos e profetas, né? Hoje eu acredito que existe apóstolos, acredito que existe profetas, e a pergunta foi sobre a unção profética e a unção apostólica, da mesma forma que tem unção de mestre, unção de evangelista e unção de pastor. Os dois não diferem, os dois não são melhores que ninguém sobre essa questão. Por mais que é difundido, principalmente essa questão de unção profética, né? Como, às vezes, é um negócio diferenciado. Eu acredito muito, principalmente, numa unção profética num ambiente onde Deus se move de maneira diferente pelo fato desse... Ele vem saltando. Pelo fato de Deus ele ter aquele momento apropriado. Mas o que eu tenho a pontuar sobre o que é unção profética e unção apostólica... Ontem a gente estava aqui numa aula bíblica. Nós estávamos numa escola bíblica. É unção de mestrado.
é da forma que Deus ele age. Quando o Evandro ele vai pastorear alguém e sente as dores, que é o que um pastor faz, até tem uma representação dos dedos, que é o apóstolo que consegue alcançar todos os dedos, porque nós temos o apostólico e o profético, que são desbravadores, né? Eles são ministérios desbravadores. O apostólico, que tu consegue alcançar todos os dedos e consegue entender algumas deficiências. O profético, que aponta o caminho. Esse aqui é o evangelista, onde tu alcança lugares onde os outros dedos não conseguem alcançar. Esse aqui, ele é o pastor por conta da questão da aliança, que a aliança é posta nesse dedo. E o mestre, que é o dedinho, que a ilustração é de tirar a cera do ouvido, de entender. Bom, bem colocado, gostei. Não sabia disso. Isso daí é passado lá na Awaken. Eles falam. Eu tenho um lado meio profético, seguidamente. Então, o que é a unção profética e a unção apostólica? As formas que Deus ele age no momento. Eu peguei o barco andando, tive que fazer uma coisinha meio rapidinho aí, que ninguém pode fazer por mim, e eu não sei o que tu falou isso aqui, mas rapidamente falando agora, assim, esse assunto é tão polêmico. Não, sabe o que é polêmico? Pelas informações distorcidas, desalinhadas uma com a outra. A unção apostólica, como eu vou saber uma igreja se ela está vivendo, ela está andando nessa unção apostólica? O que é a unção apostólica? É só saber o seguinte, Atos, a igreja primitiva. Porque, Gui, vem comigo. Jean, vem comigo. Não tem como eu ter uma unção de algo apostólico ou profético se biblicamente eu não estou andando nesse conceito. Eu quero ser a igreja primitiva. A unção queremos a unção da igreja primitiva sobre a nossa igreja. Ame como a igreja primitiva. Faça como eles. Entende? Então o molde tá muito claro. A unção apostólica, para mim, de uma forma bem resumida, porque não temos tempo para isso, é o resumo de alguém que vivencia ou que anda nesse caminho do nascimento da igreja e aquilo que a igreja viveu nos tempos primórdios, né? Não, mas o que eu quis levar, talvez você não viu por conta, né, que da mesma forma que existe a unção apostólica e profética, tem a unção pastoral, tem a unção de mestrado, tem a unção de evangelista, que essas duas, porque a gente grifa devido a alguns movimentos que existem no Brasil que cederam, o primeiro e o segundo. Não é uma escala, nós não temos uma escala senão eu tava ferrado, né? Começa por último. Então é nesse ponto que eu quis levar, que é as formas que Deus age. E é uma resposta àquilo que nós estamos se movendo no nosso coração. E Deus chamou alguns para aquilo. Para. E é um corpo, né? É um corpo. E isso todos eles têm a função de serviço, de servir. Jamais tem algum ministério tem autonomia de exigir ser servido, né? Todos eles têm o chamado ministerial, ele tem alguns pontos iniciais, que é serviço. Não é o que eu faço, mas serviço no seguinte de servidão, servir o corpo de Cristo, servir pessoas. Se fora isso, é balela. Amém. É isso aí, gente. Então vamos para a pergunta do Edenilson. Eu não acho que ele não está aí, porque ele não comentou mais, mas vamos responder a pergunta dele. Vamos responder a pergunta Liga para nós, Edenilson. Isso. Olha o que o Edenilson colocou aqui. A gente deixou por último porque fugiu do contexto do que nós estávamos falando aqui. Mas é pertinente, pode? Sim, é pertinente, vamos responder. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho um bandista para vocês evangélicos. É errado ou não? Por que tem tanto preconceito pelo povo evangélico? Obrigado pela atenção, um grande axé. Deixa eu começar aqui. Tá. Eu vou ser um pouco repetitivo da pergunta dele, né? Ele colocou assim: eu tenho uma dúvida, um bandista, para vocês evangélicos. Primeiro eu gostaria que nessa vírgula aqui, provavelmente ele está colocando isso assim como muitos já declararam, e não apenas umbandistas, homossexuais, pessoas da quimbanda, do candomblé, ou algo do tipo, ou outras religiões, sempre traz essa linha, esse viés, né? Por que não gosta? Então, o primeiro ponto, nós temos que entender aqui, nós não somos todos evangélicos. Por exemplo, já aconteceu evidências, não foi nenhuma nem duas, de pessoas ir num terreiro de umbanda e apedrejar crentes evangélicos. Sim. Enfim, são coisas que nós não... É importante que ele faça isso aí. Eu não faço parte disso.
jamais nos representa. Jamais nos representa. Não, jamais. Condenamos de uma forma severa. Outra coisa. Mas é muito fácil você não condenar, o apedrejamento. Tá, o que você me diz, então, você senta numa roda de conversa e toma um chimarrão comigo, mas eu vou ter mais prazer, quem sabe, com você do que com muitos crentes por aí. Eu falei várias vezes abertamente. Sim. Então, por que eu quero começar assim? Porque assim, o contexto da pergunta dele já começa a desmontar algumas questões de falar sobre nós. Uhum. Porque se eu não professo a sua fé, se você não professa a minha, se você você não caminha na questão sexual da mesma forma que eu prezo ou faço, isso não muda o campo de uma amizade. Sim. Não muda o campo de conversar, de tirar, se relacionar ali no nossa, assim, eu como pastor, eu vou dizer para você assim, ó, eu conheço alguns homossexuais e tal, eu convivi algumas pessoas, enfim, e você não sabe a luta que eu tive para começar a conversar com as pessoas, porque eu vejo de uma forma, e eu vejo que talvez se eu fosse no outro lado, estivesse no lugar da pessoa, talvez teria essa resistência. Sim. Porque é um pastor, além de crente é pastor, piorou, alguns na concepção, e eu tive que desmontar, quebrar paradigma, dizer, separar, escuta, que cara bacana, você é um cara bacana, legal, e não muda nada o meu conceito dentro desse aspecto pessoal. Sim. Tá? Então assim, vamos colocar, nós não fizemos parte, nós não somos a totalidade dos evangélicos, porque muitos eles são radicais, entendemos sim, algumas filosofias, inclusive doutrinárias, nós não concordamos, né, visões e trabalho de igrejas, porém agora, no conceito da qual que você não professa o mesmo caminho, você não anda no mesmo caminho que o meu, isso serve tanto para você quanto para mim. Você também não pode nos criticar ou mudar o conceito de relacionamento pessoal, assim como conosco. Agora, você não é obrigado. Agora, eu não posso obrigar, por exemplo, o Edenilson a professar a minha fé. Sim. Eu não posso. Da mesma forma que ele não pode me obrigar a professar a fé dele. Então, entra no campo do quê? Da não concordância. Mas aí que está o detalhe. Não concordar é um ponto. Sim, é ponto final. Sim. Agora, te amar, te respeitar, de ter um relacionamento de mesa, de conversa. Dentro do respeito, eu acho mas não tem. Então, eu acredito, talvez, o Edenilson, que tu abre a rede social, tu vê muitas questões. Né? Talvez ou ele teve experiência, não sei, eu até tentei abrir o perfil dele, você conhecia, talvez eu não conseguia assimilar quem seja, mas talvez diante de uma experiência pessoal que você teve, Edenilson, ou talvez de alguém que falou, ou aquilo que você viu ou ouviu, essa experiência talvez te marcou no quesito de não gostar. O teu povo evangélico supostamente não gosta. Não, pera um pouquinho. Não é que não gosta. Aquilo que eu acredito como fé, como base, como sustento de planejamento, de projeto, de princípios doutrinários que me conduzem a um plano de eternidade, isso não abro mão. E se você perguntar a qualquer outra pessoa de qualquer religião, perguntar quais são os pontos doutrinários que você acredita de uma forma ferrenha, eu vou passar em cima da exclusividade da palavra de Deus. Sim. Okay? Se isso gerar um confronto para a sua vida, aí eu não posso falar, aí não é minha responsabilidade, mas estou passando um conceito daquilo que de crença, mas eu sei, nós convivemos com muitos evangélicos, cristãos, aqui diretamente, tem muitos que confundem ou não acreditam como uma barreira, né? Taxa a pessoa como o diabo, né? Sim. Entende? E isso não está dentro do nosso contexto, da nossa. Nós não professamos a fé, não é esse caminho que nós levamos, muito ao contrário, doutrinariamente falando, biblicamente falando, nós entendemos que a Bíblia ela é o centro das atenções, não apenas atenções, mas de caminho para nós trilharmos preceitos. Agora, fugindo disso, eu não concordo. É a base de sustentabilidade, talvez que nem ele. A Umbanda, ele é da Umbanda, né? Ele está, é Umbanda. É da Umbanda. A Umbanda tem preceitos. E se eu querer vir agora explicar, de ele explicar quais são os preceitos para que a Umbanda, para ele é uma verdade. Sim. Ok? Para mim, o conceito da verdade é uma pessoa, né? É Jesus. É Jesus. É o centro da verdade. É os preceitos da pessoa de Cristo.
Mas em cima disso, é separar, Edenilson. Amamos a sua vida incondicionalmente e eu gostaria que nós não colocássemos no pacote. Você não colocasse no pacote. Nós não representamos todos os evangélicos. Ok? Nós não representamos. E eu digo uma coisa. Por causa desses alguns escândalos, rejeições. Sim, tem preconceito. Tem. Preconceito religioso, preconceito homoafetivo, né? Tem vários preconceitos. Então, se eu tive uma experiência da igreja Y. Bom, a igreja Y. Nós somos. Isso daí eu vejo bastante também. Até eu li um comentário ontem, até para finalizar, de uma pessoa dizendo assim: Deus. Então Deus permite. Como é que é? Uma pessoa sendo irônica, assim. Num comentário, tipo assim, e Deus. Deus, ele, tipo assim, que Deus te permite, aprova o pastor abusar criança. Primeira coisa, cara, pastor que abusa criança não é pastor. Não é nem... Ponto. Então, tipo assim, entender o que é. Então, entender o que é. Então, tipo assim, se um dia você vê um cristão que não imita Cristo, esse cara não é cristão. Mas eu sou cristão. Não é cristão. Cristão não é nominal. Cristão não é porque tu se define, não é porque tu se batizou numa igreja, porque tu vai numa igreja ou porque tu tem um pastor. Cristão é aquele que imita Cristo. Primeira coisa. E, cara, a gente vai ver Cristo quebrando muitos paradigmas. E aí entra o que é o ponto, porque como ele falou dos evangélicos, eu sou cristão também, eu sou evangélico. O nosso pensamento não é em cima de um dogma de uma igreja. Tá, eu não quero ser aqui aquele pensamento de nós não seguimos religião, tá? Mas a gente não segue uma religião. Por quê? Porque quando a gente taxa a igreja de cristianismo, a gente busca uma coisa. E eu não falo pro Edenilson, mas para todo mundo que está nos ouvindo, é ter a mente de Cristo. Então, o nosso filtro é ter a mente de Cristo. Então, o que Cristo pensa sobre determinado assunto? Não é o que o Guilherme acha. Sim. Não é o que o Evandro acha. Não é o que o Gê acha. É o que Cristo. Cara, nós acreditamos, nós pensamos dessa forma. E não é sobre umbanda, espiritismo, candomblé. Sabe o que é? É sobre orgulho, é sobre adultério, é sobre mentira, é sobre eu querer derrubar o Evandro para pegar o cargo dele. Sim. Não é só sobre... Cara, a gente taxa muita coisa, assim, que nem o pastor Evandro falou sobre preconceitos, mas quanta galera... Quando o pessoal, eles vão lá e se sobrepõem por causa de uma questão, primeiro que eles não entendem evangelho. Porque uma pessoa que se acha por conta de uma crença é porque não entendeu nem a própria crença. Sim. Porque Cristo se humilhou, velho. Cristo ele se submeteu. Jesus gastava tempo com os perdidos, com o pecador. Jesus fazia, Gui, ele foi a peça fundamental de separação. E Jesus sabia separar o pecado, o erro de uma pessoa do que a vida e a pessoa Você vê Maria Madalena sendo apedrejada, prestes a ser apedrejada. Ele vem e levanta Maria Madalena totalmente em ato de adultério. Entendeu? Então, assim, só um ponto aqui. Eu gosto de colocar alguns pontos. Que para mim não chegou nada aqui. Ele colocou no quesito a preconceito. Ele já respondeu aqui. Legal. Para mim não chegou para mim aqui. Legal. Travou. Eu vou colocar. Tu lê? Vou falar aqui o que ele colocou aqui, ó. Pastor, com todo respeito com o senhor, eu estava na igreja, mas fui machucado e conheci a Umbanda que me acolheu. Aí, ó. Eu estava sendo liberto da homossexualidade, mas tive uma igreja aqui que não souberam falar comigo, me julgaram demais. Aí que tá. Mas eu amo a Jesus. Então eu tenho meu irmão aí Encantado, que é da igreja, mas estou muito magoado, não quis ofender vocês. Não, que isso. Minha vontade agora é te abraçar. E legal que tu tá aqui conosco, que né? Bom, que legal. Que bom porque tem gente que é cristão que não tá aqui nos ouvindo. Denilson, que legal. Resumindo, a coisa boa, ele está nos entendendo, ama Jesus e tá aqui. Tá online. Deixa eu te falar um negócio aqui assim, ó. Sabe a palavra preconceito? Assim, não apenas para o Edenilson, porque a gente também, Edenilson, para você entender, existem alguns campos de ideias, teologicamente falando, ok? De algumas linhas teológicas, diferente do nosso meio evangélico. Também tem, talvez ele não tenha essa informação, existem. Agora, veja bem, a não concordância no campo teológico, ela não pode ultrapassar o campo pessoal. Sim.
Então, o que acontece com alguns evangélicos? Sim, é fato. Ele colocou aqui, segundo o que está colocando, ele recebeu rejeição, enfim, N fatores, que é aquilo que nós falamos, nós não fizemos parte desse grupo aí, tá? Primeiro ponto, a questão que as pessoas fazem, elas pegam, eu creio que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Esse é meu campo, essa é a minha ideia. Isso é aquilo que eu acredito. Agora, aí vem alguém que fala assim, não, eu creio que Jesus é o caminho, mas eu acredito que existem outros mediadores que me levam a Deus. Sim. Eu acredito nos orixás com mediação, eu acredito como os santos católicos com mediação. Ficou no teu campo, Jean, e ficou no meu. Agora, aonde vai... O preconceito não está aí. O preconceito, Jean, não está de você não acreditar que Jesus é o único caminho. E eu falar para você que Jesus é o único caminho. O preconceito agora é eu transicionar uma base teológica, de informações teológicas para o campo quê? Pessoal. E ali que muitos não conseguem medir, não conseguem trazer essa separação uma coisa com a outra. Sim. Então não é preconceito, Edenilson, você falar assim para mim, para nós aqui, olha, eu acho bacana a religião de vocês, tá? Mas eu não concordo. Sim. Não, você não está em nível de preconceito. Vai ser preconceito se você daqui um pouco, você, assim como, por exemplo, muitos pastores já foram ladrão e você achar que eu sou um ladrão também. Estou dando um exemplo. Isso, exato. Entendeu? Ou de você não generalizar querer... ali está um preconceito. Sim, sim. Tá? Então, no campo teológico, filosófico, né, o campo de doutrinas, não dá para dizer que é preconceito, é apenas campos de não concordância. Mas aí entra o fator que muitos misturam. Sim. Nossa, muitos misturam. O não concordar é... Não. Sim. Mas o Edenilson mora onde? O Edenilson mora onde? Ele falou que o irmão dele mora em Encantado, né? O irmão dele mora em Encantado. Não... Isso, que o irmão... Antagordo. Edenilson, se um dia você nos visitar aqui, vai ser uma grande alegria recebê-lo, independentemente da tua religião. Ninguém aqui impõe para as pessoas trocarem. Na verdade, até na porta a gente não tá ali, né? O pessoal chega, mas que religião que você é, né? Não, vem que tu vai ser bem recebido. Não tem nada. A gente quer transicionar o amor de Jesus. E aí nós temos muito um lema, né? Bíblico, mas carregamos com nós. É o Espírito que convence, né? Isso aí. Não tem. É aquilo que eu falei antes. É aquilo que eu falei antes. A gente coloca, que nem você teve essa experiência ali, que julgaram, mas o orgulho também é pecado, né? Exato. O orgulho, eu preciso ser liberto do orgulho. Por exemplo, o orgulho é pecado. E as pessoas, às vezes, que nem elas acham não concordar, como se fosse uma arrotar santidade. E eu te digo uma coisa, Edenilson, que nem o Evandro falou, e vocês estão nos ouvindo, vai ser uma honra ter aqui vocês aqui. E vocês vão ver que nós três aqui, e o produtor, né? A gente só é bom não pelo que a gente faz, não porque a gente... Não, a gente é bom porque o Espírito Santo mora em nós, não é nossa bondade, a bondade vem dele. Agora vem a notícia maravilhosa, gostei das palavras sábias de vocês, eu quero ir na tua igreja, na igreja de vocês. Partiu! Mas filho querido, será uma grande alegria, honra, satisfação recebê-lo, não apenas você, qualquer outra pessoa. Nós não trabalhamos no campo de obrigatoriedade, nós trabalhamos no campo filosófico teológico. Isso aí. De formação bíblica, de expressão, buscando a expressão de Jesus através da vida das pessoas, né? Muito bom. Muito bom. Isso aí então, gente. É isso aí, gente. Maravilha. Muito obrigado pela paciência de todos vocês aí. Muito obrigado aos meus Era para ser uma hora? Aqui. Era para ser uma hora. Não, mas aqui tá uma hora não serve. Uma hora. Não serve. E olha que o nosso diretor nem abriu a boca. Não, só mandou perguntas. Mas, gente, muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Fiquem com Deus, uma ótima semana. E, sem ser na próxima quarta, na outra, estaremos aqui de novo com outro tema, com talvez outros convidados. E vai ser pelo YouTube, pessoal. Então, fiquem ligados. Durante a semana, a gente vai fazer publicações anteriores já para você ficar mais ligado ainda, que vai ser transmitido pelo YouTube. E você cola lá com a gente. Vai estar o link aqui também no Facebook. Cola lá, mande sua pergunta, interaja conosco. Tá bem? E que vai ser tudo uma beleza. Boa noite a todos, uma boa semana. Boa noite, produtor. Beijão no coração de todos aí. O produtor tá animado hoje. É isso aí. Gente, vocês querem dar boa noite, pessoal? Já deem que eu vou encerrar. Povo lindo, Deus abençoe cada um. Obrigado por estar conosco aí.
E vamos lutando para ter engajamento, não é para fins pessoais, mas é só assunto legal, né? Isso aí. Foi um podcast bacana, interessante. Isso aí traz uma a gente está abrangência de lutando para que informação. cada vez mais pessoas como o Edenilson esteja aqui conosco, tirando suas dúvidas e quebrando todo o paradigma errado que Bem tá colocado sobre já, sobre bem a sua colocado vida. já. E o Guilherme quebrando a E cabeça. o gordinho, até, né, de forma chave, destruindo com as coisas do Senhor. Gente, Um beijo no beijão coração. no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau.